Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso Na cabeça da Ai, papai. Papai tinha uma bela cabeça. Nós ouvimos, Ah, né? que beleza. Muito bem, amigos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Robert hoje. Belo, simpático, um biomédico, vejam vocês. É isso aí, um biomédico? Exatamente, Emília. É o Leonardo Pereira Silva Nascimento. Parreira. Oh, me desculpe, Assim como Parreira. técnico. Leonardo Exatamente. Parreira Silva Nascimento, tem 33 anos, é biomédico de Santos. Isso. É isso aí, quer falar alguma coisa ou não? Vou dizer que sou muito Biomedicina. fã de vocês, sou biomédico e em abril estarei desempregado. Por quê? Então quem estiver ouvindo... É desempregado? Porque eu faço doutorado na Unifesp e em abril eu defendo doutorado e acabou tudo. Não tem Entendi. nenhum O sonho já um plano. Qual o mercado do biomédico no Brasil? Então- Geralmente é dar aula, trabalhar em Então, laboratório? o que eu queria é dar aula. Se tiver alguma universidade ouvindo e quiser dar Você essa veio só pra oportunidade. conseguir Mas aí é emprego? concurso. Não, eu queria conhecer vocês, sou muito fã do Daniel. Obrigado pelo Zuzu. carinho, Você é né? muito engraçado, cara. Você é o melhor, Imagina. mais engraçado do Pânico, é você. Ah, não. Olha. Eu sou mais Ah, inteligente. Seu fã. As pessoas falam isso e você fica muito alimentando a trouxa, concorrência. entendeu? Mas fala um pouco sobre a biomedicina. O que seria para um jumento? Então, na verdade, o campo de trabalho é muito grande. Eu segui para a parte da pesquisa científica. Então, eu faço pesquisa científica. Tem o pessoal que trabalha em hospital, realizando análises clínicas, os exames que vocês geralmente fazem no hospital. Uhum. Sempre tem um biomédico ali assinando esses exames. Mas se você faz pesquisa científica, quem que vai te contratar daí? É Não, só eu faço pesquisa laboratório? por conta do doutorado. Para obter o título de laboratório. doutor, Depois de eu ser faço professor. pesquisa. É um Mas trabalho... eu posso ser professor e pesquisador numa universidade pública, por exemplo. Ainda Fofô. pode ir pro PhD ainda. Também, posso para pós-doutorado. O Vai saudoso... mantendo estudando. Ó, o fofô, Você acha ele, que a ó, vai. Bayer tá ouvindo o Pânico? Não tá, Lógico que não. Não tá. CEO Mas é da uma- Bayer. Sim. Mas é uma Lógico que não. profissão muito árdua. Não, mas ele cara. tá escolhendo um bom Tem- método de divulgar o currículo dele, achei. Você tem que estudar muito pro resto da sua vida. sei. E não tem, né? Não tem se você conseguir ajudar o médico. Ou você é competente ou não. Uma vez eu pedi pro meu avô, saudoso Fofô, e ele não está mais entre nós. Falei, pô, Eliova. falei, eu tenho um amigo, Pedro Exman, ele tá se formando aqui. Você não consegue um emprego no Einstein? Ele falou, ó, primeiro ele estuda, depois ele faz doutorado, depois... Eu falei, pô, vovô, acho que você não vai estar entre nós com todo esse lá. tempo. Tem que estudar a vida inteira, né, Emílio, pra ser um bom médico. Nossa. Já são 16 anos É. estudando. É isso aí, é escolha, amigo. É É isso. escolha. A vida é Você escolha. quer o quê? Exatamente. Ser o garotinho startup ou salvar vidas? Garotinho. Você quer ser o Amoedo Júnior? Muito bem. Vai lá, boa Seja sorte. bem-vindo, meu querido. Boa Obrigado. sorte pra você, nosso Robert, o Leonardo, biomédico de Santos, hoje aqui na Jovem Pan. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Vamos trocar as vinhetas. É. Marcinho Trocar. Eiras te mandou um WhatsApp. Marcinho Eiras mandou. Marcinho Eiras, Se o propondo biomédico dieta. estudou 16 anos e está desempregado, imagina vocês. Imagina você. Nós, né? Nós, Ah, cara. a gente Fala aí, tá na Paulinha. luta. O que você quer? Paulinha Vamos tá lá? especial hoje. Tá, toda. Quem você convidou, Couve? Muito bem, hoje teremos uma presença ilustre nesse programa. Temos aqui o Marcel Van Hatten. Quem é ele? Ele é tipo um deputado muito novo, muito jovem, sapatênis, Lourão. lourão. Cientista político, Já tá lá em jornalista. Brasília, lá ele, o Kataguiri, já vi ontem no jornal do Camarote. Ele é um gaúcho do Bonfa. Um gaúcho, foi eleito, teve quase 400 mil votos, do Rio Grande do Sul, e ele é do Partido Novo, Partido de Amoedo. Amolindo. Partido do pullover. Partido do Pullover é O Amoedo tá sensacional. andando de patinete na Faria Lima E agora. teremos... Junto com o César Tralli. Tá agora. É uma moda entre, né, os empresários. Andar de patinha, é Sim. isso que me faltava. Ué, Tá gente, fazendo é. uma corrida. É o seguinte, deixa eu falar pra vocês sério agora. Teremos a presença também de Caio Lindo. Caio Lindo vem. Ah, ele é Coppola. ótimo. Caio Coppola. Caio Só que querido quando ele- Coppola. Ó, O único problema quando ele vem a gente fica quieto, porque ele é muito inteligente. a Marina já quer dar. Mas não tá- fala por você. Você já tá com esse estilinho bate-carteira Bate aí, ó? carteira. Já colocou essa peruca loira aí, É. que a gente Não sabe. tem peruca nada.
Quer arrumar um pai pra sua Ela filha? quer o Richard Gere. Quer Tem colocar mais- o Kaká pra Não, cuidar não da é, filha que Tem ele mais trouxa no realmente mundo, é não, muito filha. inteligente. A pessoa já sabe a sua. Só ficar quieta. A Marina quer angariar seguidores. É Isso. isso que ela tá querendo, que a gente tá discutindo. Ah, não, já. mas podem me seguir. @Marina, tá tudo certo. Ela entrega boletos Tim Caio. pro cara pagar, além de comprar seguidores no Instagram. Isso é uma Comprar denúncia seguidor. horrorosa que a gente ficou sabendo. É. Muito bem. Então hoje vamos falar de... Qual é o tema, Paulinha? Tema... Sassá Monteiro. Não, eu sei, mas Qual que vai política ser o tem tema? várias coisas. Qual é o principal? Tema principal. pauta. Como é que você vê que a audiência... Ai, tem vários, Emílio. O PSL tá rachado. Ontem teve... já chega Barraram uma votação lá no Senado. Tem proposta do Moro. Tem a Previdência também, que agora tá uma confusão. Enfim, Tá meio então... confuso. É Dormiu isso. mal, Paula? Tá um pouco inchada? Um pouquinho inchada. Para, né? Inchada tá sua mãe. Não, Aliás... que é isso? Vai meter na mãe no meio. As mulheres da leitinho. Muito bem, meus amores. Hoje um convidado de altíssima categoria neste programa. Nós vamos falar sobre política e vários assuntos que vão surgindo no decorrer do programa. Temos um convidado de altíssima categoria neste programa. Senhoras e senhores, aqui está ele, liberal convicto, cientista político, jornalista, deputado federal eleito mais votado no Rio Grande do Sul, do Partido Novo. Está aqui Marcel Van Hatten, senhoras e senhores. É demais. E também a presença de Caio Lindo. Caio Lindo Coppola. Cacá da Caio direita. Lindo Coppola. O nosso rei da Cacá. Vila Nova Conceição. Vai, Emílio, tudo bem contigo? A direita universitária, você que há muito tempo prefere ficar no bullying do nosso querido Morning Show. Eu parei na direita universitária. Aqui a gente tá com a direita que já fez mestrado, doutorado e lá fora. Ó, Você, boa. você também é um Liberex. Ah, sim, na verdade todo conservador, né? Ele tem esse viés liberal de garantia das liberdades individuais, esse tipo de coisa. É quase um combo, assim. Só nos costumes que a gente não é tão liberal. Nos costumes, não. Os costumes não. Só na Quais economia. costumes? Liberal na... Na economia. Na economia, exatamente. economia- Assim, a vida é inviolável, né? Então tem esse valor. A gente tem uma preocupação com a repercussão social, né, dos atos individuais, como, por exemplo, compra e consumo de drogas, esse tipo de coisa. Acho que essa é a grande distinção, esse tipo de pauta. Mas no Partido Novo varia, né? A parte dos costumes varia, né? De opinião de cada... Varia sim. O Partido Novo ele é um partido liberal, assim, principalmente na área econômica. Consenso, privatização, tirar o Estado da iniciativa privada, né? A gente precisa deixar realmente que o cidadão possa produzir riqueza, gerar emprego, etc. E na área dos costumes existem divergências, inclusive por partido não tem posição fechada sobre alguns temas que são considerados muitas vezes Na polêmicos, economia, cada um né? por si. Não, Economia, cada um por si. Não. E todos saem melhor. E meritocracia. dessa forma. Exatamente. Você acha que é assim? Eu tenho convicção de que é assim, sem dúvida. A história mundial tem mostrado isso. Países mais Mas desenvolvidos. você é um holandês, pô. Olha Você lá. veio da Europa. Alemão. Meu pai nasceu na Holanda, eu sou brasileiro. E eu pude observar quando estudei lá, quando trabalhei lá, empreendi, vivi lá. E também a gente vê, não precisa ir morar fora, é só ver as estatísticas dos países mais desenvolvidos, onde a liberdade de mercado é garantida. Lá, os cidadãos são mais ricos economicamente, nós temos mais condições de igualdade social também em muitos desses países e uma pobreza menor. Isso é que é o mais importante para a defesa de um liberal. É claro que a desigualdade social muitas vezes pode preocupar, principalmente quando é produzida pelo Estado. Nós estamos falando em reforma da Previdência, e a reforma da Previdência ela é absolutamente necessária porque é uma das maiores distorções que há no nosso país, né? Uma grande transferência de renda dos pobres para os ricos. Então, há uma preocupação sim com a desigualdade social quando se fala em liberalismo, mas sobretudo é uma preocupação com a pobreza. E para eliminar a pobreza tem que haver geração de riqueza. E quem faz isso é o indivíduo, não o Estado. Sim, com certeza. Não foi nenhum estadista que inventou a Apple, a Ford, a General Motors, nenhum presidente da Não República. tem nenhum país As coisas- comunista socialista as que coisas legais, tenha desenvolvido o como presidente normalmente faz guerra, faz essas coisas, né? O Estado distribui a riqueza, é. geralmente muito O mal, de Estado, forma o que- incompetente. O que o cara quer? O cara quer uma população saudável para pagar impostos e mantê-lo no poder.
no final das contas é essa, E né? quando Mas devolve nem isso desenho... mantém, né? Hã? Não mantém a população saudável Não, também. mas o Não ideal tem é isso. você ser presidente de um país rico, você tem um discurso bonito, você vende o teu discurso, arrecada impostos e fica o resto da vida lá. Distribui os benefícios. Isso é a coisa Tem E acesso. muitas principal. vezes se alia aos mais poderosos economicamente para dar mais benefícios e garantias para esse em detrimento de quem está querendo começar lá de baixo e crescer. Por isso o liberalismo justamente defende, aliás, todos que produzem economicamente, não temos nenhum preconceito com quem enriquece por mérito e esforço, mas não por meio de conchavas com o governo, e defende, claro, que todo cidadão tem oportunidade e, portanto, possa, sem burocracia, de uma forma bastante livre, produzir. E eu gosto de citar o exemplo da Holanda, porque eu abri uma empresa no Brasil antes de viver na Holanda e depois abri uma lá. No Brasil foram quase 4 meses, burocracia imensa, custos para abrir, todo mundo sabe disso, por isso mesmo nós temos também uma informalidade enorme. Na Holanda, em questão de meia hora de espera, no lugar em que se fazia a inscrição estadual, uma espécie de junta comercial de lá, meia hora de espera, mais meia hora de conversa com a secretária lá que estava me atendendo. Apresentei só um documento, que é meu documento de identidade, e abri a empresa em 4 dias. coffee shop. Comprou maconha e foi embora. Mas, Marcel, a Holanda não pode ser uma referência pra gente, porque a Holanda, desde a Inquisição, já é muito avançada. Né? Ela sempre foi um país que era um porto, né? Então ela é muito avançada, tanto é que os filósofos que não acreditavam em Deus ia tudo pra Holanda, que lá nunca teve, a religião nunca foi forte, né? É diferente, eu acho que... A religião era forte, E bem sim, mas liberal era nos protestante. costumes também. A Então, Holanda mas- é um país protestante. Aliás, meu avô veio pro Brasil porque era pastor da Igreja Reformada e veio ser pastor na Igreja Reformada da comunidade holandesa Sim, de mas- Carambeí, no Paraná. Mas lá sempre foi... É diferente, né? Mas é que é uma valorização da livre iniciativa, inclusive por parte daqueles que eram... A reforma protestante veio também como um anseio, obviamente, religioso, mas também econômico e também de moralização, né? De uma igreja católica altamente concentradora de recursos fiéis, que vendia indulgências, inclusive. Martinho Lutero se revoltou, veio Sim. Calvino, vieram todos aqueles que também se revoltaram. E o norte da Europa prosperou muito economicamente também, porque a distinção entre igreja e Estado ficava muito mais clara dentre os protestantes. E eu gosto de falar de distinção em vez de separação, são coisas diferentes, não parece, mas são diferentes, do que na Europa católica, que inclusive é, em grande parte, menos desenvolvida. Itália, sul da Itália, sobretudo, Espanha, Portugal, né? Então, existe esse... Max Weber já falava, ele é muitas vezes, aliás, contestado na tese dele da ética protestante, espírito do capitalismo, né? Hoje em dia ele é bastante contestado, mas continua sendo referência por causa disso, porque a liberdade econômica sempre foi uma defesa de quem vivia em países protestantes. Sim, mas religiosa Mas você acha- também, né? mas E religiosa também. Maurício Tanto de é que a Nassau, Holanda- ele é... Maurício Nassau era uma bichona. Mas ele deixou que maravilhosa. Mal, né? Mal. Mauricinho de Nassau. primeiro Mas ele poderia... Primeiro GLBT. Ele aqui no engraçado. Nordeste... Maurício Ele de fez a Nassau. primeira... Maurício de Nassau era bichona. Mas Deixa ele- eu falar sério Liberal. agora. Mas você acha que, por exemplo, a gente é um país ibérico, né? A colonização é ibérica. Você acha que dá para mudar para um pensamento da Holanda, um pensamento lá? É difícil, cara. Depende de nós. Eu Acho que desisto depende já nós. de cara. Não, Você não, fala... se eu desistir, eu já Emílio, tava lá. você que é casado com uma sueca, é não, possível? Não combina. Não combina. Porque é o seguinte, é complicado aqui no Brasil. Isso tá muito... Né? O Brasil parece dois países, né? Dá para usar um exemplo recente, eu até queria que o deputado comentasse, que foi a questão do... o Marcel, então, que é a questão do leite, né, da tarifa do leite, na verdade, que rolou essa... acho que foi o primeiro embate aí entre a visão liberal, que prevaleceu durante a campanha, né, então a agenda liberal do Paulo Guedes, e o protecionismo, que caracteriza aí mercados mais fechados, o corporativismo também, porque houve uma grande ação da bancada do agro para que a taxa fosse mantida, a taxa caiu, só que o imposto foi elevado, no final ficou 6 por meia dúzia, a gente teve o governo Bolsonaro aí capitulando as velhas práticas de aumentar imposto, ao invés de tentar fazer uma liberalização gradual desse mercado específico, atendendo a uma constatação técnica do Ministério da Economia. Então, como que você acha que fica essa agenda liberal, sendo que tem esse nó de burocracia, tributação, que realmente pode prejudicar muito os produtores rurais e de outros segmentos, se isso for feito Não, a palavra à é la essa. Collor. A palavra é essa, é liberação gradual, né? E mais, nós estamos perdendo a competição no mercado do leite, não é só do leite, é do arroz, enfim, de todos os produtos agrícolas, de todos os produtos brasileiros,
justamente por causa, do protecionismo enorme que nós temos em relação a países que já liberalizaram antes. Por que são mais eficientes, são mais produtivos? Por que quem produz leite, sei lá, na Nova Zelândia ou em outros países tem uma produtividade maior, tem uma eficiência maior e consegue vender mais barato aqui no Brasil, no outro lado do mundo? Porque os impostos são mais baixos, a burocracia é mais baixa, porque o protecionismo não faz com que não entrem produtos dentro daquele país e aí o efeito nefasto disso é a indústria acabar ficando obsoleta porque não compete, não precisa vender o produto mais barato para os seus consumidores e, portanto, acaba ficando obsoleta, perdendo em qualidade, etc. Então, o que nós precisamos fazer? Gradativamente, reduzir, sim, as tarifas de proteção externa, reduzir o custo de importar produtos para que haja essa saudável competição. E quem ganha com isso? O consumidor, né? Quem precisa, por exemplo, mas consumir é o que o ministro leite falou, precisa desmamar os caras. Precisa desmamar quem tem privilégio. Mas né? precisa também diminuir imposto e burocracia para quem está na ponta. Porque eu sou num estado do Rio Grande do Sul que produz muito leite. Quem vai 4h30, 5 da manhã, lá nas suas vaquinhas, na agricultura familiar, tirar leite, depois vender e ver que o preço do litro está mais alto, aliás, está mais baixo do que o valor de produção, pô, você fica compadecido do cara. Você não consegue nem trabalhar. Não consegue trabalhar. Agora, por que chegou nesse preço? Porque é muito imposto, porque é muita burocracia, é muita regulação, é um protecionismo que impede que, inclusive, esses altos impostos não afetam só o leite, afeta inclusive a importação de tecnologia. Vou voltar à Holanda, porque a Holanda é uma baita produtora de tecnologia. A vaca holandesa é uma das mais produtivas do mundo. Por quê? Lá na Holanda, a tecnologia é muito melhor. E quando se bota impostos, inclusive para bens de capital, para tecnologias que poderiam estar aqui no Brasil, você não consegue melhorar a tua produtividade, a tua eficiência. Então o liberalismo vai dizer isso. Precisa sim abrir mercados. Agora, as pessoas que estão na política, no meu caso, por exemplo, a gente também precisa olhar o caso real, o caso concreto e dizer também não é tudo de uma vez, mas gradativamente numa direção. Toda vez que eu vejo um projeto de lei, eu me pergunto, para que direção ele está indo? Está fazendo com que se concentre mais renda nas mãos de poucos ou está liberalizando mais o mercado? Está indo para o lado do socialismo ou do liberalismo? Porque são esses os dois lados que nós temos. Você fala bem, hein? Ele me lembra os mas colegas. o Brasil ele é dois países. Ele tem um Brasil é mais comunista do que qualquer outro. É que a gente não percebe. Por que comunista? Por quê? Porque o Brasil é muito comunista. Ele ouviu o discurso do Bolsonaro. Não é comunista. Tá brincando. Não é. O próprio Bolsonaro abriu as pernas. Não, mas de fato, assim, a Constituição brasileira é extremamente socialista. A Constituição brasileira... E ela é então, o que é a Constituição? As relações jurídicas do Estado. A Constituição brasileira é a regra do jogo. A Constituição é comunista, o país é feudalista. Não, então... A Constituição... Capitanias hereditárias, não, federalismo, Estado unitário, em vez de baixo para cima e de cima para baixo. Isso, pro cara ter uma noção, a Constituição é a regra do jogo. Tanto é que a primeira coisa que os caras querem mudar, muda a Constituição, que é lá o pai dos burros. A nossa é que nem futebol americano. O futebol americano a gente não entende, porque cada jogada tem 3 regras. É um inferno. É um esporte desgraçado que você não consegue entender. Mas gostaria. Então, eu vou te ter que dar uma semana para isso. É que nem a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, para você pegar, ela é igual ao futebol americano. Ela tem regra pra caramba. Por exemplo, a gente tá discutindo lá o negócio que tá sendo votado lá no Supremo. Puta, o Celso de Mello ontem. A criminalização. Chato pra cacete. Ficou tarde inteira dando voto. É o quê? Chato e impreciso. Chato, ele é muito chato. Mas é o quê? É um negócio que já poderia ser resolvido lá com os deputados. Por quê? Porque já tem a criminalização de racismo, de velho, de puridade e portador de deficiência, etnia, religião e origem regional. E origem regional. Tudo isso já é crime. Por que na época os caras não fizeram já também pro LGBT? Especialmente nos crimes contra a vida, era né, Emílio? só ir lá colocar LGBT. Isso, claro, lógico. Coisa Todo mundo é a favor disso aí. Pô, vai criminaliza tudo, as minorias, tal, não sei o quê. Mas não, os deputados empurram com a barriga, pra quê? Porque a gente sabe que no Mas fim... qual a vantagem de empurrar com a barriga isso? Porque eles só querem dinheiro, porque eles não querem entrar em atrito com a bancada evangélica, com não sei o quê. Então eles jogam embaixo do tapete e segue o jogo, e entra o dinheirinho, e aí tem o fundo do partido, e o mecanismo continua rolando. Entendeu? Não, e tem o seguinte aí também, fica o negócio, aí você perde tempo, a gente fica assistindo esses caras lá do Supremo, uma coisa que já poderia ter resolvido. Não, e outra, existe já crime de injúria, existe já é aplicada. Na verdade é o seguinte, o STF erra demais ao legislar. E, não vou dizer que o parlamento não erra também ao
tentar judicializar os seus debates internos. Também tá errado. Ir lá no STF toda hora porque discordou de uma medida interna do parlamento, pedir para o STF intervir, também é um problema que a gente está enfrentando nesse momento no Brasil. Então, uma tira da reta. Agora é o seguinte, o STF Sabe o que o precisa STF vai entender- fazer? Vai pedir vista. Não, lógico. era o que eu tava já imaginando ontem. E sabe tanto quando é que vai eu tô- resolver? Nunca. Mas é o seguinte, até porque muitas vezes o que não está resolvido está. Mais do que isso, o STF precisa entender, e o brasileiro muitas vezes precisa entender, que não deliberar é uma deliberação. Quando o parlamento decide não deliberar, ele está deliberando. A questão do aborto, que o STF vira e mexe, é provocado a discutir mais uma vez, ele é provocado a discutir algo que o Congresso deliberou lá no passado e está decidindo não continuar deliberando. Ou seja, a regra que está valendo é aquela. Sensacional. E não quer deliberar porque não há pressão social que está ali no parlamento refletida na posição individual de cada parlamentar, mas somado em conjunto do legislativo. É isso que nós temos na democracia representativa. Churchill já dizia, né? Você pode falar muito mal da democracia, mas dentro dos sistemas existentes ainda é o melhor que existe. Sim. Numa democracia que precisa ser liberal, respeita as liberdades, precisa ser constitucional, com uma constituição, e precisa ser representativa, ou seja, nós temos um parlamento que representa o cidadão brasileiro. O STF é tapetão. Mas você acha que... O STF acaba fazendo com que se desacredite o próprio parlamento e a sociedade que vota a cada 4 anos. É um Agora, se looping vota isso bem daí. ou vota mal, Isso é outro aí problema. é outro problema. É outro Eu sempre problema. digo, o pessoal diz que político tem que passar por curso. Eu digo, olha, acho que quem tinha que passar por curso é o eleitor. Porque tá meio difícil. Não, mas aí então, é democracia. Então, a vamos esperar. democracia a gente tem que respeitar. Não dá pra discutir tanto. Isso aí. Isso aí não podemos... Então, não deliberar Então, é deliberar. mas você não acha que continua? Porque, por exemplo, que nem você fala, votar bem ou votar mal. Mas votou assim pra mudança. Certo. Né? Todo mundo foi lá e votou pra mudar. Mas você não acha que as práticas... Eu tô falando as práticas lá, que você tá lá, salão verde, salão azul, as práticas continuam as mesmas? Depende. Na verdade, Os grupos. a gente está vendo algumas coisas mudarem de fato. Eu estou vendo um número muito maior, por exemplo, de deputados abrindo mão de certos benefícios, privilégios ou o que quer que a gente chame, que normalmente o cidadão vê com muito maus olhos, né? Auxílio mudança, etc. Eu vi muitos, mas eu nem cheguei, eu estava conversando ainda com o Caio esses dias, nem cheguei a divulgar isso muito publicamente, porque eu acho que é o que espera o cidadão. Mas fala pro ouvinte qual o valor do auxílio mudança que você mudança abriu mão de e a lógica disso, porque é bizarro. Na verdade sim, para chegar no parlamento, quando chega no primeiro mês do parlamento, o deputado recebe um salário e recebe um salário extra com a finalidade de custear suas mudanças. Só que o 33 salário mil extra, reais. ele não tem abatimento de imposto de renda. Mudança então, do de quê? 33 Mudança mil pra Brasília. Pra Brasília. Só pra ir pra lá. Na verdade, E tem o auxílio mudança da volta. O cara 33 Não, mil. aí cara Esse é o um Brasil início- comunista. Esse é o comunão Brasil. tem um início Esse é o Brasil comunista. Um no início cara no final e o compra cara um é caminhão eleito, da ele ganha. graneira. Ele é muito social entre eles. Dá pra comprar o pagar caminhão algumas inteiro. parcelas do caminhão. Porra. Não, mas olha só, uma empresa séria, quando ela transfere o seu funcionário para outro lugar, ela paga normalmente a mudança. Sim. Mas é o seguinte, acontece isso mesmo, a gente sabe, na iniciativa privada é assim. Só que como é que faz? Se ela não contratar o caminhão e a mudança e pagar, ela vai pedir que você apresente o recibo do valor efetivamente pago para ele. 33 mil, você Cara, pulou pra ainda roubam, Austrália. É muito dinheiro. Então, assim, primeiro, o valor é alto. Segundo, e aí que eu acho realmente a imoralidade da coisa. Porque a questão do auxílio em si poderia ser mudado para isso. Ó, você está se mudando para Brasília, ou está tendo uma segunda residência em Brasília, que é o caso da maior parte dos deputados, eles moram já no estado de origem, ainda tem que arcar com o custo de uma segunda residência, é assim mesmo. Apresenta a nota, paga, etc. Seria uma coisa. Agora, a segunda coisa é a seguinte, o deputado que é reeleito, ele ganha auxílio mudança no final do mandato e no início do novo mandato, sendo que ele não saiu de Brasília. Ai, não tem lógica. Aí é um troço Nenhuma. completamente É o absurdo, bairro que ele absurdo. mudou de Brasília. Então, mas isso é Foi consequência pra Ceilândia. do Juscelino. Isso tudo é consequência da Por quê? cagada do... Por que o Juscelino? Rovechak. O Juscelino era um cara muito Ele bolou Brasília muito também. espalhafatoso. Ele inventou Aí ele aquele- inventou Brasília. Ele inventou Não existia, Brasília né? e não tinha Brasília. Aí ele inventou uma cidade. Vamos fazer uma cidade, vai ser Niemeyer. maravilhosa. Niemeyer fez e tal. E não tinha nada, era um terrão, chovia, uma Mas foi pra desgraça. desenvolver aquela Não é, parte. isso conversa. Ele quis fazer porque ele quis Desenvolver fazer. com burocrata e servidor ele público, quis com fazer. todo respeito aos bons, mas Isso. não são eles que produzem Aí riqueza. o que aconteceu? Né? Assim que Ele, funciona. ele fez aquela estrutura, o Niemeyer fez lá, fez os negócios. Ele falou, pô, e a galera? Ele falou, não, galera, vamos resolver fácil. Vamos dobrar o salário de todo mundo que sair do Rio de Janeiro, que era a capital, e vir pra cá. Então, se você tinha um salário de 10 pau, você ia ganhar 20. Se a tua mulher ganhasse 10, você ia ganhar 20. E aí ele precisou pagar a mudança, pagar essas coisas.
E essas coisas, amigo, privilégio, quando vem pra você, você não quer perder. Não, e tem mais uma coisa. Olha só, O apartamento privilégio você não funcional. Você já quer tem, perder. para que Os você servidores, quer? em geral, Da- em Brasília ganham mais, né? Lógico. Professor, policial Só que aí ganha bem tem mais, isonomia. ganha mais em Brasília. Aí tem isonomia. Aí o funcionalismo público foi ficando cada vez mais inchado. E o bom é que o programa é de humor, mas o debate é sério. Então, assim, Do por quê? exemplo... Não, o debate é sério, é importante Achou que a trazer gente os... ia trazer falar o os quê? Bobagem aqui? Não, você não acha que a gente vai falar Eu bobagem? achou que você Vamos tá falar. onde, amigão? Gente, Vai sentar num boteco lá no Rio Grande do Só Sul. agora, rapazinho. Aqui são todos Você cientistas vai fazer um políticos. cuecão em você no final do programa. Respeita a gente, Roberto Leal. Apartamento funcional. Pode falar, Marcelo. Não, na época do Juscelino, na Gugu época que foi Gaiteiro. construído, o apartamento funcional fazia sentido, inclusive, porque as famílias eram maiores, muitos deputados iam para Brasília realmente para morar, os aviões, os voos não eram tão frequentes para lá como são hoje, os aviões não eram tão rápidos como são hoje. Agora, hoje, um apartamento funcional lá em Brasília para um deputado morar tem 4 quartos. Sim, É, maravilhoso. Valem Sim. uma fortuna, custam mais. Nós, em geral, né, quem entra novo na política, imprensa, bate muito no auxílio moradia, principalmente porque juízes, promotores acabaram recebendo por uma liminar do Fux para morar na própria comarca, não no caso de deputados que viajam toda semana, se for o caso, nós batemos muito mais no auxílio moradia, que custa muito menos do que os apartamentos funcionais. As reformas dos apartamentos funcionais. Então, assim, e nós, o Partido Novo, defendemos isso. Vamos Você ver. mora De num novo, apartamento funcional? Não, eu não. Você faz Na igual o verdade, eu tô Bolsonaro? morando lá ainda, Você tô faz igual o procurando. Bolsonaro, não? Você Você reforma usa seu só pra comer duplex. mulher, não? Não, na verdade eu não cheguei a encontrar lugar pra morar ainda. Cheguei todo de mala e mochila aqui. Eu vi. Cheguei de Brasília Você agora, agora é tô do indo pra Porto MST. Alegre. De jeito nenhum. Liga pro Boulos. Ô, meu querido... Fala eu chamo bonito já. esse garoto, não. E aí, e você? Menino Kaká. Bom, eu- Menino Kaká. Menino Kaká tá Eu na não- Vila Madalena, tem denúncias dele. Depois É. eu vou mostrar os vídeos no WhatsApp. O Kaká tá pegando todas. Emílio, ele Fazendo tava tomando rolê de Skol Litrão esquerda. ontem, Eu sei. viu? Escola de Skol litrão. Litrão. Escola de litrão. Tá, é. Ó, WhatsApp bom, tá eu nunca disfarcei o meu entusiasmo aí com esse sopro de ar fresco que é na política, que é o Partido Novo. Especialmente pelas coisas que o Marcel falou, de abrir mão de privilégios. Ele tem, se não me engano, menos de 10 assessores, né, no teu Tô gabinete. com 6 em Brasília e 2 em Porto Alegre. Tem direito a 25. Então isso também tem que ficar registrado. Mas é outra coisa que tem que mudar, também é demais. Então, mas isso que eu queria colocar pra você. Você não, porque isso é uma coisa difícil de mudar. Ah, bom, Eu acho que isso é uma coisa que não muda. eu fui até a metade da resposta, na verdade. Eu estava falando das coisas que estavam começando a mudar, mas tem outras coisas que não mudaram. Essa semana eu já percebi lá na Câmara. Por exemplo, a Câmara tem sessões de votação e tem sessões de debate. As sessões de debate, por exemplo, quinta tarde, inclusive ontem começava às 14h. Elas são muito mais esvaziadas, mas quem quer falar tem espaço na tribuna da Câmara. Ali é um momento para debater. Já as sessões de votação são momentos em que você discute um projeto específico e vai lá e vota a favor ou contra, mas é importante votar. E o que a população normalmente diz, pô, os deputados ganham tanto, o custo do parlamento é tão alto e a eficiência é baixíssima. Agora, essa semana fui descobrindo por quê. Na terça nós votamos um projeto de lei só, passamos lá das 2h até quase 9h. Na quarta, uma medida provisória só. E na quinta-feira, que nós tínhamos 5 tratados internacionais, alguns dos quais ainda assinados lá da época da Dilma, outros do Temer, encaminhados só pelo Bolsonaro, tratados importantes para o Brasil, de cooperação educacional, de estabelecimento de prêmio de literatura, enfim, coisas, abertura de espaço aéreo entre Bahamas e Brasil, estavam lá para ser debatidos. Isso aqui aconteceu. O PT e a oposição, o PSOL, o PCdoB, usavam o microfone de acordo com o que realmente permite o regimento para fazer o direito de obstrução, mas para discutir outros assuntos que nada tinham a ver com os projetos, né, para queimar o governo Bolsonaro, durante aquela discussão que era importante desse projeto. Então isso é uma velha prática. Quer debater outro assunto, quer queimar o Bolsonaro, quer exercer papel de oposição, vai e faz isso no momento do debate. Agora, se vai falar sobre um projeto específico, debate o projeto. Lógico, Não para fica lá resolver, fazendo, né? Pô, gente, isso é muito feio. Ontem Então, nós mas não tivemos é um dia questão de ser perdido. feio ou bonito, Marcel. É um dia perdido, Porque se o você custo é vai, enorme. se você vai em Brasília, você chega em Brasília e essa que tá, essa que é a treta. Essa que é a treta. Os caras lá, eles não discutem O fato. Eles vão dando curva. Não. Eles não estão discutindo política pública. O bem comum. O bem comum. Eles estão com os grupos. Era o grupo do Renan. Representando o grupo os interesses de cada grupo. Isso. E é isso que eu acho que não mudou.
E é difícil e não vai mudar. O que você achou do Rodrigo Não vai Maia? mudar. As redes sociais estão ajudando bastante. Programas como esse estão ajudando bastante. E As vocês pessoas usam. acompanhando. Você que tá pensa, mudando. os Não, caras tá xingam ajudando. a gente. Esperança Ajuda, que pô. vai Eu não tenho realmente esperança. O WhatsApp Eu quero ajudou o prestar- Bolsonaro pra cacete na o campanha, impeachment Emílio. só foi por Eu causa quero das redes prestar um sociais, pressão enorme. desserviço à sociedade. Essa é a nossa É função. um desserviço que eu quero prestar. Eu não quero entrar Ah, mas ele falou muito, né? Ó, De eu- tirar a É um burocracia, né? desserviço. E eu acho muito lógico. interessante, porque o próprio Amoedo falou sobre isso, outros políticos também. Como que você acha e usa a tecnologia que você citou, tanto a Holanda e outros países que usam esse recurso para melhorar? Não, aí, por exemplo, Frente Parlamentar Livre Mercado, que o Kim está liderando agora no Congresso Nacional, com um número expressivo de deputados. Não dá para imaginar isso há 4 ou 8 anos no Congresso. Isso é um sinal de mudança. Aquilo que eu falei também, de alguns deputados, mais do que eu esperava, abrindo mão de certos privilégios, inclusive nem divulgando, dizendo, não, isso é o natural a fazer. Isso é outro sinal de mudança. A renovação em si, o número de parlamentares. Agora, também tem gente que está, pela primeira vez, pisando num plenário de Câmara dos Deputados. Da renovação que houve, mais de 100 nunca pisaram num plenário nem de Câmara de Vereadores, nem de Assembleia Estadual. Então tem o custo do aprendizado. Vai levar um tempinho até que essas pessoas se acostumem ao fato de que subir na tribuna não é só pra caçar like. Ficar fazendo stories. os caras só só pra- fazendo- eu falei, só pra e fazer- nada. Eu elogio muito a rede social, não tô batendo Sim, em eleitor de sim, internet, não. Mas estou dizendo que tem certas coisas, tem certas atitudes que não cabem dentro do parlamento. E os deputados vão, esses novatos aí, muitos, né? Dentre os quais eu me incluo, apesar de ter sido deputado estadual antes também, nunca tinha pisado como deputado. Você foi vereador também? Você Fui foi vereador né? em Dois Irmãos. É. Mas qual é o limite do político blogueirinha? Onde é Dois Irmãos? Dois Irmãos no Rio Grande do Sul. Quantas 60 histórias? quilômetros de Porto Alegre ao norte. Já tem TV a cores? Não tem TV a cores. Imagina, Claro que tem, tem, é uma das Emílio. cidades mais Claro, não tem. desenvolvidas do Rio Grande do Sul. É? Aliás, sim, cidade boa, cidade que tem... eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Dois Irmãos, que fui vereador lá. Comecei como... a minha carreira profissional. Primeiro trabalhei com meus pais no escritório dele de arquitetura e engenharia. Depois fui jornaleiro. E Ó. fui repórter Eu fui- no jornal local. Eu fui pra Tramandaí. Tramandaí, Opa, Imbé. a praia. Maravilha. Mulheres lindas, né? Ah, Meu Deus do tem céu. umas morenas lá no Sim. céu. É uma mistura que Você deu vai ali. no pão- Que coisa Eu maravilhosa. sempre fui muito bem recebido no Rio Grande do Sul. Tramandaí, Imbé. Bom, faltou ir para Dois Irmãos. Praia vai gostar ainda mais. horrorosa. A praia é uma das mais Mas as feias do mundo. pessoas... Mas as A pessoas praia são muito horrorosa, solistas. É uma praia marrom, assim. Sim. Mas as meninas... Às vezes dá sorte, É. mas em geral a nossa Hã? praia realmente deixa a desejar. Agora as meninas... Santa Catarina, então, nem se E fala. de Dois né? Irmãos também, Bem, tá sabe? convidado. É, Dois Irmãos Aliás, também. Emílio, isso é importante falar. É uma ele- mistura. Aliás, Importante as falar de das Dois meninas, Irmãos né? no verão estão Importante em falar Imbé, da- É mesmo? em É. grande parte. Eu ia falar de Dois as Irmãos mais dessa vez. populares lá do Rio Grande Se do bem, uma vez eu conheci uma menina de Dois Irmãos, não tava dando muita liga, mas aí eu falei que eu conhecia Marcel Van Hatten e tudo se transformou. Ah, Sucesso. O O Marcel, jornaleiro. Pegando na aba do Digital cara. influencer. conheci ele da época que era jornaleiro, passava de casa em casa. Mas Comprava o O menino Veja do com jornal jogava junto. Era vespertino o jornal, inclusive, fim do dia, diário. Pra ver o tamanho do desenvolvimento da cidade Dois Irmãos, tem 2 jornais diários, um especificamente da cidade e um da região. O Jornal Dois Irmãos, onde eu trabalhei, e o Jornal O Diário. E os dois são diários. E Ou essa seja, ética de trabalho, né? Mas o que eu queria falar de Dois Irmãos é que eu tava puxando a votação do Marcel, ele teve 38% dos votos da cidade dele e quase 10% na capital. Ele é o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. E eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, Mas inclusive. tá quebrado também, né? Rio Grande do Sul tá quebradinho, tá né? feia a coisa. Bom, que bom que Tá tem quebradinho, gente... né? O PT quebrou também? Ajudou. Tudo é culpa do PT, Não né? é Tudo. tudo, não, mas o PT, assim... A Ieda Cruz, com todos os problemas políticos que Ieda, ela tinha de sim. relação com a base, etc., ela botou as contas em dia. Aliás, com o Matheus Bandeira, que foi nosso candidato novo a governador do estado na última eleição. Ele foi o responsável pelo déficit zero, né, que reduziu todas as despesas desnecessárias do estado, pelo menos tentou e conseguiu equilibrar as contas. Só que nós tivemos o azar de o Tarso Genro assumir o próximo mandato. E aí usou cheque sem fundo até não poder mais, os depósitos judiciais até o limite, e o Sartori recebeu o governo quebrado. Não conseguiu aprovar uma série de coisas, algumas ele conseguiu, mas, por exemplo, lá no estado do Rio Grande do Sul, nós temos, inclusive, um plebiscito para privatizar estatais. Então, para privatizar certos estatais, tem que ter a aprovação do povo. Ninguém perguntou para o povo antes na hora de criar, mas para extinguir a estatal, está lá na Constituição que tem que passar por plebiscito. E o governador tentou, não conseguiu
fazer aprovar a proposta de plebiscito para que o povo decidisse pela privatização. E tenho certeza que teria, pelo menos minha convicção teria sido aprovado esse plebiscito durante a última eleição se tivesse... Quais as áreas tá falando que você acha que o... Mas esse é um dos aspectos, O problema é muito maior do que esse, dívida com a União, enfim... A gente está falando de poder executivo, né? Na capital, ele teve quase 10% dos votos. 10% já é um voto aí de um candidato à prefeitura, né? Eu queria saber se está nos seus planos, porque a gente sabe que o Partido Novo ele é refratário à interrupção de mandatos, né? Já chegou até ao cúmulo de sabotar candidaturas. Tem uma candidatura agora que está fazendo muita falta, esse cara está no parlamento agora no Brasil, lá no Rio de Janeiro, é um vereador chamado Leandro Lira, também um cara com currículo brilhante, que nem o Marcel, matemático, mestrado, doutorado, um cara espetacular. Teve a candidatura impugnada no TRE, no TSE, pelo próprio partido, né? Por quê? Porque ele queria sair de vereador para deputado federal. Agora, o Partido Novo agora conta com um quadro brilhante, que é o Marcel, que já teve 10% praticamente dos votos na capital. Você cogita a possibilidade de sair candidato? Como que você vê isso e como que o partido vê isso? Não, eu não cogito, Caio, porque eu quero cumprir o meu mandato até o final. O meu grande objetivo é ser um bom deputado federal. Excelente, se for possível, se as condições me permitirem, e, enfim, se eu conseguir exercer o mandato da forma como eu estou esperando. Mas não tenho essa ambição, assim, nesse momento, nenhuma outra, a não ser fazer um bom mandato de deputado federal, mas é importante dizer que realmente o novo no Estatuto estabelece que os mandatários devem cumprir o mandato até o final, que é uma cobrança, muitas vezes, inclusive do povo, né? O cara saiu no meio do mandato para concorrer a outro cargo, saiu para ser ministro, para ser secretário. Mas tem um dispositivo. Mas você não tem que ficar no controle, não tem que ficar sob controle do consumidor ou do eleitor? Assim, o próprio estatuto estabelece, por outro lado, uma exceção. Ele diz que se o diretório estadual ou o nacional derem aval, o postulante a candidato, que também tem que passar por um processo seletivo, que é uma inovação do Partido Novo, ele pode concorrer. No caso, o Leandro Lira, que eu admiro muito, um ótimo vereador no Rio de Janeiro, que concorreu, no fim das contas, com autorização judicial, ele foi até as últimas consequências, o diretório nacional Liminar não queria. do Fux. Ele concorreu e ficou na primeira suplência, ele fez uma votação bastante expressiva do Partido Novo, não se elegeu, quem se elegeu lá, nosso deputado federal, é o Paulo Ganimi, né? Ele não teve a concordância de uma instância partidária, que foi o Diretório Nacional. E o Partido Novo tem esse controle institucional que é exercido e que pode ser contestado pela própria pessoa, e existem as esferas internas, e inclusive em determinadas vezes judicialmente, que foi o caso do Leandro Lira. Não vou entrar na motivação particular dele ou não. Agora, o que eu acho que precisa mudar na lei brasileira, e aí não tem a ver com um partido especificamente, é permitir que um deputado estadual seja secretário, ou um deputado federal seja ministro, ou um senador seja ministro. Porque não pode hoje? Não deveria. Hoje pode. Por exemplo, se eu for convidado pelo Bolsonaro para ser ministro, eu posso ser ministro e sai para votar. Sabe que malandrinho. Lá no Rio Grande do Sul, eu era contra os aumentos de impostos, eu era suplente de deputado estadual. Fiquei por 351 votos na suplência. E eu dizia, eu não vou aprovar aumento de imposto que o governador Sartori está propondo. E eu fiquei com o meu discurso de campanha intacto durante o mandato. No momento em que decidiram pautar a votação do aumento do ICMS, o governador mandou de volta os 2 secretários do PP para que eu não fosse deputado naquele dia. Votaram favoravelmente ao aumento de impostos e passou por 1 voto o aumento de impostos. Ou seja, meu voto teria feito a diferença. E essa é uma clara... eu considero que constitucionalmente essa é um equívoco da nossa Constituição ao permitir isso, porque há uma interferência entre os 2 poderes. O executivo é uma coisa, o legislativo é outra coisa. Se você quer ser secretário, quer ser ministro, não tem problema, mas renuncia seu mandato para ser secretário ou ser ministro. Muito bem, vou fazer um break rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua pergunta, aqui temos o Caio Marcel Van Hatten, ele é deputado federal, está em Brasília, está lá nas tretas. Daqui a pouquinho vamos falar de Bolso Pai, Bolso Filho, Flavinho, Kaká, redes sociais, Carlinhos, Flavinho e o Guinho. Loucura, Raider, a camisa do Palmeiras, a foto com chinela, Raider, a chinela, o almoço na Dirce. Boa. Daqui a pouquinho o assessor da Smart Fit. Isso aí, já a gente volta. Nós vai ali,
Muito bem, olha só pra você que quer entrar em 2009 de apartamento novo, que bacana. Tô falando aqui do melhor projeto Minha Casa Minha Vida do Brasil. É o Reserva Raposo, um AP muito bacana, no quilômetro 18,5 da Raposo Tavares, é bem localizado, 2 ou 3 dormitórios, lazer completo, show de bola. Entrada de R$500 e parcelas mensais pequenas, a partir de R$ 399 em até 60 vezes. E tem mais. Taxa do ITBI e o registro do imóvel é grátis. Tem aqui o site para você entrar lá, dar uma fuçada, dar uma olhada, é muito bacana, reservaraposo.com.br, se você quiser ligar, é 4200-7000, 4200-7000. Vai lá conhecer, dá uma passada lá no final de semana, você vai gostar. Reserva Raposo, o melhor projeto Minha Casa, Minha Vida do Brasil. Muito bem, temos aqui hoje uma presença ilustre nesse programa. Tá aqui o Marcel Van Hatten, ele foi o deputado federal eleito mais votado do Rio Grande do Sul, é do Partido Novo, teve quase 400 mil votos no Rio Grande do Sul e ele está lá em Brasília agora, resolvendo os pepinos que nós temos, essas mudanças que a gente vai ter, a reforma da Previdência, reforma tributária, um monte de treta que tem que ser resolvida e parece que o negócio começou muito zoado. Mas o Caio Lindo, a direita universitária, ele que está sendo... O amigo do Edgar. Está sofrendo bullying da esquerda. Tadinho. Da esquerda progressista. Não posso me vitimizar, vai contra todo o meu discurso. Você não pode dizer que você apanha. Não pode sofrer, Você cara. não pode se Apanhar vitimizar. calado. Por quê? Tem que ser coerente, né, Você é Emílio? um heteronormativo. Gênero. Entendeu? Hétero Heteronormativo branco, não chora. normativo, querendo chorar. gente. Exatamente. Não pode de jeito nenhum, tem que Não ser pode, opressor. Não pode, tem que ser opressor. Isso. Bom, E tem que se manter vamos nessa... oprimir um pouco, então. E prestar um desserviço à população. Isso eu já Isso deixo sempre, bem claro. sempre, né? Isso eu deixo bem claro à população que isso é um desserviço. Bom, prestando um serviço à população, né? Eu acho que já está muito claro o meu endosso ao Marcel. Eu apoiei ele publicamente na campanha, apesar de não ser gaúcho. Eu fiz questão, quem dá uma olhada no meu canal à época, eu falei da candidatura dele, porque, na minha opinião, Emílio, essa é a principal liderança jovem na política no Brasil, é o Marcel Van Hatten, é um prazer estar aqui contigo. Agora, falando um pouco também do Partido Novo, que muitas vezes eu elogio, então eu tenho liberdade para também fazer críticas, né? Eu estava dando uma olhada no Estatuto do Partido Novo, que é o partido que se propõe a ser uma novidade na política, né? Então, as candidaturas do Partido Novo, elas são definidas pelas convenções. Então, você tem a convenção municipal, estadual, federal e por aí vai. E aí, pegando o Estatuto do Partido, os artigos 26 e 27, eles regulam aí como que se dá o direito ao voto para a escolha das candidaturas, né? E como que são definidos os membros do Diretório Nacional, enfim, Diretório Estadual, esse tipo de coisa. E aí, olha que interessante, o artigo 27 fala: compete à Convenção Nacional eleger os membros do Diretório Nacional. E é o Diretório Nacional que vota para estabelecer a própria convenção. Então, na verdade, é como se fosse um ciclo vicioso antidemocrático. Por quê? Isso no seio do partido. Porque o Diretório Nacional, ele vota na convenção que define quem integra o próprio diretório, que é quem escolhe os candidatos. Então, vira assim uma grande dança das cadeiras num petit comitê. Aí o questionamento que eu faço para o Marcel é: não seria a hora, agora que o partido já amadureceu, já fez sua estreia no palco nacional, de haver prévias para a escolha das candidaturas do Partido Novo e, além disso, eleição de chapa, né, para os diretórios nacional e estadual, sob o risco de todos os filiados que contribuem aí mensalmente para manter o Partido Novo aí perderem um pouco da sua conexão com o partido, porque não fazem parte dessas escolhas, e até ficar aquela imagem de que o Partido Novo é um partido que tem dono. Vamos lá, boa pergunta e tem uma série de explicações para alguns dos dispositivos estatutários, e também há uma série de fatos que vão levar a que esse estatuto com o tempo seja mudado. Primeiro fato é que o Partido Novo tem 8 anos de idade, completados, quando é que foi? Hoje é sexta-feira, né? Na terça-feira, se não me engano.
E durante esses 8 anos, 5 desses 8 anos foram para colher assinaturas, fichas de apoiamento, porque a lei brasileira é um inferno para quem quer criar um partido político. Para criar um partido político, a lei diz que tem que ter no mínimo 500 mil assinaturas. A gente reclama muito, tem partidos políticos demais no Brasil. Exatamente. Não teria que cortar metade desses partidos? Não, com certeza. Dos que estão aí, sim. Aliás, eu defendo o seguinte, pode ter 10 mil partidos políticos no Brasil. Podendo competir O que não pode é ter 30 partidos políticos em Brasília, porque aí vira balcão de negócio. O que as nações com sistema proporcional de voto normalmente fazem? Põe uma cláusula de barreira, não que nem a nossa, que é de desempenho, né? Que estabelece, se você não fizer 5% dos votos nacionalmente, você não tem acesso ao parlamento. Ponto. Só que a nossa Constituição estabelece que o partido tem que ser nacional. Qualquer partido político se criar é nacional. O que é um contrassenso, de novo, questão constitucional, a um país que se diz uma federação. Por certo, você poderia ter um partido municipal para mudar o teu ambiente local. Qual o efeito, qual é a consequência disso? Muitas pessoas no âmbito municipal, cidades pequenas principalmente, querem participar da política, mas no momento que elas entendem como funciona o sistema e descobrem que precisam se filiar a um dos partidos existentes, que tem os seus líderes totalmente comprometidos aí com o escândalo de corrupção, etc., a pessoa diz, eu não vou participar disso aí que é muito sujeira, mesmo que seja no nível municipal, tem muita gente boa nesse partido, mas eu não... Foi o que aconteceu comigo, quando eu entrei no PP lá atrás, Partido Progressista, o único partido que eu me filiei antes era o Partido Novo, e lá no ambiente local em Dois Montes tinha muita gente boa, eu me identificava com o partido com o qual mais concordava ideologicamente, mas sempre tive uma enorme de uma oposição ao Partido Nacional. Mas eu tive a coragem de entrar no partido. Tem muita gente que não dá esse passo por isso. Então, assim, primeira coisa, para fazer um partido você precisa ter 500 mil assinaturas. É mais ou menos como o Ministério da Economia dizer que para você ter uma padaria, você tem que ter primeiro 500 mil clientes distribuídos em 9 estados para poder vender o teu pão. E se não tiver, esquece, eu não tenho tua licença para ter uma padaria. Mas por que é tão limitado? E aí vem a explicação para essa regra. Porque os partidos que já estão lá têm acesso ao fundo partidário e não querem dividir esse dinheiro com ninguém, porque esse fundo partidário é obrigatório. Aí o Novo surgiu e disse o seguinte, o João Amoedo e o pessoal que fundou o Partido Novo, nós queremos criar um partido político, nós sabemos que tem que mudar a política, não adianta fazer isso sem entrar na política de fato por meio de um partido, ONGs e tal, tudo muito importante, mas para participar da política tem que ser um partido. E nós não queremos acesso ao dinheiro do fundo partidário. Foi o primeiro e único partido até agora que disse, não vamos usar nem um centavo de dinheiro público. Nós se resolve com nós e mesmo. Até, mas ele é muito rico. Ele tem 500 mil. Não, senhor, a maior parte... Ele é muito rico. Ele é, mas se a quiser, maior ele compra parte, Brasília. Ele e não tem vergonha nenhuma de dizer. Aliás, eu sempre digo que não tem problema nenhum no cara ser rico, né? Porque... Falei pra ele, vamos comprar Venezuela, pô. Tá em promoção. Mas é que assim, quem gosta de dinheiro, capitalista gosta de trabalho. Quem gosta de dinheiro é comunista. Então, o cara que é capitalista gosta de trabalhar, ele vai acabar se conseguir com o seu próprio esforço e mérito, sem ajuda externa do Estado e outros fatores enriquecer, bacana. Parabéns pra ele, entendeu? Não temos nenhum problema com isso. Mas a maior parte dos filiados do Partido Novo não são ricos, pelo contrário, são pessoas que estão aí querendo a mudança política, pagam R$30 por mês pra sustentar o Partido Novo. Não tô fugindo da pergunta não, só explicando o contexto geral. Então assim, é um partido diferente que quer devolver o dinheiro do fundo partidário. Não consegue, fez uma consulta pro TSE, o TSE disse pode devolver o dinheiro, não tem problema nenhum, só que vai ser redistribuído entre todos os outros partidos. Porra. Não faz sentido nenhum, vai né, tudo cara? pro PT. Pô, o que a gente quer é poder devolver para ir para um hospital, para ir para a Polícia Federal, que seja. Por isso, nosso primeiro projeto de lei protocolado foi para poder devolver o dinheiro do fundo partidário, para poder extinguir o dinheiro do fundo eleitoral e para extinguir o fundo partidário vai ter que ser o APEC. Então nós vamos ter que ir atrás de 171 assinaturas do Congresso para acabar com isso. Martião, Sempre um 7-1. posso fazer uma questão rapidamente? Só pra ele responder. Termina, é que você fala muito bonito. É difícil. Obrigado. O Zuckerman tá ficando apaixonado. Libriano, né? Até o final do programa, esses olhos azuis vão levar Zuckerman pra casa. Eu pegaria esse menino. Vamos falar de que o... é isso. Você já fez... Mas aí, não, ele tá completando. Ele não terminou. Bom, mas voltando à questão do estatuto. Então, assim, por todas essas regras criadas e porque precisa ser um partido nacional, o estatuto que definiu a existência do Partido Novo, ele acabou sendo bastante rígido em muitos aspectos, até para moralizar a questão da direção partidária. Primeira regra, direção partidária não se mistura com mandatário. O cara que quer ser candidato a alguma coisa, ele precisa se licenciar se for dirigente partidário no mínimo 12 meses antes do partido. Porque se evita que um presidente do partido, como aconteceu várias vezes aí, que às vezes fica até, inclusive, envolvido em escândalo de corrupção, e é deputado, ou é senador, tem foro privilegiado, não deixe que seu próprio partido investigue ele. Então o Novo tem as instâncias separadas.
Segundo lugar, ele parte de um princípio da subsidiariedade que dá direito nas convenções municipais a todos os filiados do município ter voto. Nas convenções estaduais, aos filiados que são dirigentes do partido estadual e a cada presidente municipal que tem direito a um voto. Então, o princípio da subsidiariedade diz o seguinte, que quem é do município escolhe, né, o seu candidato, por exemplo, à convenção, e o presidente municipal tem que respeitar essa decisão, pelo menos se ele quiser se manter. Às vezes pode não respeitar, mas aí ele vai ter um problema logo aí adiante, e ele vai levar o voto para estadual. E o Diretório Nacional, quando se reúne em convenção, tem os votos dos membros do Diretório Nacional e dos representantes dos diretórios estaduais. Agora, eu concordo com o Caio que, à medida que o Novo vai crescendo, agora tem 8 deputados federais, 11 deputados estaduais e um distrital, uma distrital, 4 vereadores, uma aqui em São Paulo, inclusive a Janaína Lima. À medida que o Novo vai crescendo, vão surgindo outras demandas e filiados vão ter automaticamente a vontade de participar mais. Agora, o partido não tem dono. E eu costumava dizer que o dono do partido é o filiado. O Amoedo manda. Pois é. Manda prender ele é e manda presidente soltar. do partido. Ele manda. Mas o dono não é nem o filiado falou que eu achava aqui pra que era. gente aqui, ó. Falou nos bastidores. Fala bem, deixa a turma falar bem, quem manda aqui Sim. sou Eu acho que eu não preciso fazer foi. um break, eu preciso fazer um break. Porra. Mas pra resumir só, posso? Antes do Lógico, break? tem que resumir. O dono do partido é o estatuto. É o estatuto. E é uma coisa que a gente tá mal acostumado muitas vezes no Brasil para respeitar contratos. Nós precisamos respeitar o que está escrito naquele determinado contrato. O Estatuto do Partido Novo é o que todos os filiados assinam quando entram. Agora, claro, à medida que o partido vai crescendo, vai ter que se adaptando, concordo com o Caio, regras vão sendo mudadas ao longo do caminho. Então, mas isso aí não é tudo... Bom, eu vou fazer o break agora, que eu preciso fazer o break da rede, senão fica atrasado. Vocês viram que o Marcel fala bonito. Fala bonito, né? Posso resumir? Ele fala tão bem. Ele ensabua a gente. Ele fala engana. tão bem que os Ele discursos engana. dele viraram livro. Somos mas não nós é. com uma Isso voz. aí é você também com essas Você conversinhas. também tem esquema aí, viu? Que a gente sabe. tá. Vinícius, Partido Novo, a gente vai pegar seu... Mas aquela frase, Puxa minha falou capivara. pouco, mas falou Capivara. bonito, não cabe pra ele, né? Porque falam tanto. Não, Meu Deus. eles falam demais. Você já pegou alguma esquerdista? Aqui, uma menina Ultimamente estou aprendendo. Giovana, Caio, como a falar. canhota. Giovana Ela é boa de esquerda e boa de direita. Ela é uma canhoteirinha Famoso muito linda. ambidestro. É. Ela é uma canhoteirinha muito linda. Né? O Caio já tá de olho. É. Por mais amores ambidestros, eu concordo com a Giovana. Do que? Com a Giovana? Concordo. A Giovana é uma bebê ainda. Ela ainda tem esperanças, não é? E habilidades. Eu já falei, é só começar a pagar imposto, ser assaltado uma ou duas vezes que começa a endireitar. É isso. É questão de tempo. Ela veio agora pra Só São pagar Paulo. um Bolsa Família pra ela, irmão, não. tá tudo certo. É o DARF. É o DARF. Quem paga DARF, amigo? Decepciona com o Estado. Quem paga DARF sofre. Sofre. Acaba toda essa ideologia na vida. O DARF chega e ele chega bonito. O socialismo evapora na hora acaba do na DARF. hora. O DARF é Ajuda ela a pagar o albergue. Alô? Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje presenças ilustres aqui, o liberal convicto, o Marcel Van Hatten. Ele é cientista político, é jornalista, foi eleito deputado federal mais votado no Rio Grande do Sul, teve quase 400 mil votos. Twitter e o Instagram dele é Marcel Van Hatten. Hatten é muito difícil, eu vou soletrar para você, querido povo acebolado que eu tanto prezo, que eu tanto amo. É H-A-T-T-E-M. Hatten. É um holandês, olhos azuis, maravilhoso. E temos Caio, barbinha linda também. Barbinha preparada. Fazer o contraponto aqui com a direita. Aquele da Gillette do Polishop, da Philips do Polishop. Será que eu posso Você usar uma comprou Gillette 10 ou é vezes? masculinidade tóxica? Não sei. Você lembra da propaganda? E é o seguinte, a Canhota tá brava com a gente aqui, ó. A Canhota tá xingando a gente aqui, ó. Falando que nós não temos o direito a falar de nada, dos grupos vulneráveis, que a gente não tem o menor direito a falar nada aqui, ô Caio. Não, é porque falta lugar de fala mesmo. Aqui essa bancada é muito racista, Emílio. Não tem nenhum negro. É. Acho que a gente não pode falar disso, né? O Delário é o mais próximo, Delari... mas não fala nada, não tem lugar de fala. O Delari não tem lugar de fala. O Delari falar que é Delari negro... nós tiramos da criminalidade. Não. Né, isso ninguém fala. O Delário é um programa programa transformador. Não chega a ter ficha. O quê? Foi fichado, pelo menos. Mas você sabe que você saiu lá da... aeroporto. O Delari falar Sangue que é do negro... laptop. Você falar que é negro é apropriação cultural também. A gente... Quem? O Delari... Vai ter seu pezinho, assim.
Delari, se contar a história dele aqui, a turma chora. Discurso lá. A turma chora, hein, Delari? Mas não vamos contar aí, não, porque nós, Não, é não nós. vou contar, não. É nós. Muito bem. Voltando ao assunto, o que nós vamos falar agora? E as reformas? E as reformas, Marcel? Vai ficar essa treta? As reformas Parece das que brigas. vocês não estão se entendendo. Quem nós? Eu não sei se é. Nós, o Novo, Não, eu também, assisto o Globo News, tranquilo, Camarote, maravilhosa. tranquilo. Aquela Sadi, maravilhosa. André Sadi. André Sadi. Eu queria ser deputado só pra dar entrevista pra André Sadi. Você já teve a sua O estreia com o André Camarote, Sadi? o Camarote, ainda, não. a Sadi, lá eles são Pô, muito... mas você é líder de bancada, foi candidato à presidência, não falou São com o André Sadi? professores. Eu Eu quero falo. saber o seguinte, o que tá acontecendo lá? Você que chegou agora de lá, veio com a malinha... Fazer uma pergunta. O que você achou Pera da... aí. Não, peraí. Calma, 2 perguntas. Não, mas Aí em já cima demora disso. pra responder. Não, mas era em cima Aí disso, acaba. do Rodrigo Maia ter sido eleito presidente da Câmara. Você até fez uma oposição a ele. É porque o negócio de ter chegado também agora. Tem medo de retaliação? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, foi bem respeitoso com a gente desde o primeiro momento que nós chegamos na Câmara dos Deputados. Recebeu a bancada inteira logo depois da eleição. Nós conversamos com ele por algumas vezes, ele não tratou de eleição até mais ou menos meados de dezembro. Aí quando ele... início de janeiro. Aí quando ele tratou de eleição, eu disse, pois é, nós da bancada do Partido Novo ainda não fechamos questão, é possível que nós lancemos um candidato. Ele disse que entenderia se fizéssemos assim, e ao mesmo tempo sabia da qualidade dos quadros do Partido Novo. Somos 8 deputados federais, não somos muitos, mas cada um tem uma área específica e cada um de nós tem uma expertise bacana em cada uma dessas áreas. E que, independentemente se tivéssemos candidato ou não, ele saberia valorizar a bancada se ele fosse reeleito. Então, E aí decidimos lançar a candidatura porque o pedido de renovação do nosso eleitor, das pessoas, era de ter uma pessoa diferente. Foram 23 votos, 8 da bancada, mais 15 de fora. Ontem eu estava vendo o Globo News, estava assistindo o Globo News e eu vi você ao lado de Kim Kataguiri, confabulando, trocando ideias. Vocês estão... foi isso que você viu. Eu Agora vi, agora você me lembrei Kim dessa Kataguiri. entrevista. Pensei que entrevista foi Kim essa, Kataguiri, que é peruano. Sim. Ele faz japonês. é peruano. Quem você tem uma obrigação de Pachamama. mostrar a sua certidão de Ele nascimento é pra provar que é brasileiro. Kim Kataguiri, você Um inca, é peru- praticamente. Você é Toca a flautinha um na Praça da inca. Inca. Você Se ele enganou fosse. o rei Ele do era guia lá em ceviche. Cusco, né? Ele fazia Que mochilões vocês lá estão- para Isso Machu é Picchu. furo que eu não tô sabendo. É. Que Toca história é essa? Titanic na flautinha. Você acha o quê? Vamos Tá lá. se juntando, né? A gente tava falando justamente sobre o dia de ontem, que tinha sido um dia perdido, né? Muita discussão em plenário. Mas assim, a reforma da Previdência. Estou esperando vir o texto de fato do governo, porque cada dia vem uma informação diferente, ainda que tenham batido o texto da reforma ontem, o anúncio oficial ainda não trouxe o texto em si. E nós somos muito, assim, favoráveis à reforma da Previdência, assim como somos a reforma tributária e a reforma política. Essas 3 reformas são fundamentais para o país. Em ordem de importância, nenhuma delas está na frente, mas em ordem de prioridade para votar, tem que estabelecer alguma coisa, tem que ser da Previdência primeiro. Nós estamos esperando chegar Marcel, de fato na quarta. você acha Quem que vai faz pagar sentido? a conta? No fundo, já estamos pagando a conta. Não. Já eu estamos sei. pagando. Na No verdade, fundo. não tem dinheiro para pagar peraí, segurança, peraí. saúde, Nossa, educação. Peraí. Se você pensar friamente no frigir da bagaça, quem ganha dinheiro com o Brasil é banqueiro. Ganha bastante. O ano passado, Itaex... Ganha bastante por causa da concentração de mercado. Lucro de 37 bilhões de reais. 37 bilhões. O lucro. Não importa qual tipo de governo, se é Pra esse, socialista, se não, é então, Itaú, pra sempre esse, tá lá. aí você vê, né, o interesse mesmo, tinha o nosso querido Odebrecht, OAS e tal, tinha interesse também de estar lá, esses estão ganhando. Odebrecht. Quem vai pagar a conta de um tri que o cara quer economizar em 10 anos? Na verdade, essa O conta Brasil ela não cresce- existe, né? Esse Não, tri tem. não existe. Ele vai ser economizado, diz o Paulo Guedes, mas na verdade ele vai ser utilizado para a Previdência, que hoje não tem dinheiro para pagar. Correto. Lá adiante nós não vamos ter aposentadoria. Correto. Perfeito. Eu entendi. E tem distorções, né? Hoje na iniciativa privada, a média de salário ou de aposentadoria é de R$ 1.200 e no serviço público é de R$ 9.100. Isso é absurdo. Então tem que ser Perfeito. corrigido. Entendido. Certo. Mas dinheiro não é capim. Não. Certo? Mas nós todos Então. vamos pagar, assim como nós todos já estamos pagando. Mas alguns vão pagar mais. Quem vai pagar? Olha só,
Primeiro lugar, que muitas pessoas me cobram, não vai ter para político? Sim, tem que incluir os políticos. Aliás, político tem que se aposentar também pelo INSS, regime geral. E é a proposta do Paulo Guedes, que se acabe com o sistema privilegiado que os políticos hoje têm para passar pelo INSS. E tem que começar por aí. Nós abrimos mão todos do Partido Novo da aposentadoria Não, Partido especial. Novo não, tô falando geral. Pois é. Segundo lugar, nós precisamos acabar com essa paridade automática, com integralidade de salários. Anteontem mesmo, no Congresso Nacional, foi incluído um jabuti numa MP e aí foi aprovado pelo plenário, espero que não passe, porque vai para o Senado, garantindo integralidade e paridade para os funcionários de determinadas empresas estatais, inclusive a Transurb, que é do Rio Grande do Sul. Não podemos mais admitir esse tipo de aprovação de projeto de lei, porque quem paga a conta, no fim, é a União, inclusive porque a conta foi passada para o extinto Ministério do Planejamento, que hoje é da Economia. Mas o meu ponto, Emílio, é o seguinte, hoje já não tem dinheiro para pagar a aposentadoria. Eu Sabe sei. disso. Então, tem uma então, treta. se não tem, nós Então. vamos ter que... Na verdade, o INSS não serve para quem é mais Aí novo tem pra que pagar eu. mudança, né? Mas para quem é mais novo que eu, o INSS eu não tenho mais nenhuma ilusão de me aposentar pelo INSS. Quem está entrando no mercado de trabalho hoje com 18, 19 anos de idade já está pensando em como fazer uma poupança privada para se aposentar depois. VGBL. Essas pessoas são as mais inteligentes no sentido de previdenciário da coisa. E o Paulo Guedes quer fazer isso também. Mas eu sei, mas o Brasil ele é pobre. Aí que Ele tá. é. Então, Ele aí é. que tá o problema. Porque o Brasil ele é pobre. E aí que é complicado o negócio. Se o Brasil fosse rico, tudo bem ser liberal. Se todo mundo tivesse dinheiro para Mas fazer... só para trazer para Ele número... só não é mundo rico tivesse porque não é liberal. mas só para trazer para Ele número... só não é rico porque eu não é sei, liberal. mas o negócio que você pega é esse. A firma é essa. É a firma com Não, mas aí tem um problema de comunicação. desigualdade, O nego governo tem que pobre. separar a previdência de assistência. Hoje tem muita gente que recebe benefício social da previdência, que é uma assistência social. A aposentadoria rural, em grande parte, maior parte, é assistência. É dinheiro diretamente transferido da União para pagar a aposentadoria de quem não contribuiu ao longo da vida. Você misturar isso com previdência dá essa impressão realmente que alguém pobre, que tem necessidade, está pagando a conta de um desajuste nas outras contas. Então tem que separar a assistência da previdência. Benefício também para quem é idoso, mais de 65 anos, não tem condição, não contribuiu ao longo da vida, é assistência. Benefício para deficiente físico, etc, é assistência. Então essas contas têm que ser separadas. Só que a mistura... Eu tô aqui até com alguns números, 160 bilhões do déficit, mais da metade é assistência, que é rural, e o BPC, que é para pessoas idosas que não têm condições de sobreviver mesmo depois da idade atingida e não contribuíram durante sua vida, e pessoas com deficiência. Então isso já teria que ser separado. Depois, o déficit de 90 bilhões são de servidores públicos e militares. Todos têm que ser incluídos também. E o que menor déficit tem é o regime geral, que é de 58 bilhões. Foi aquilo que eu disse antes. No setor privado, a média de aposentadoria é de R$ 1.200. No Sim. setor público é de 9.100. E também, eu tava Então, até mas o conversando antes cara... com a Paulinha. Então, mas aí que tá. Se você não consegue nem resolver lá, os deputados são 500. Sim. O negócio da Ninguém abre mudança... mão. Ah, mas vai ter que Você resolver. acha que o funcionalismo vai abrir mão? Ah, de mas não vai ter jeito. Quanto que é a previdência dos caras? 9.100 9.100. em média. A nós Média, aqui, né? o CLT normal. 1.200. 1.200. Os caras é 10 pau. Você acha que alguém vai abrir mão disso? Ah, Caio não tem Coppola? jeito. você pegar- Você acha, Caio Coppola? Pense! Não, isso- Bonito, o discurso é bonito. Não, Olha, nós não. vamos Discurso aqui. é lindo. ó, Isso aqui é feio. Nós, maravilhosos, liberais, a Ele falou liberalização a da média. economia, Ele falou a Mas quem média. devia Vai defender ser- isso, era mais do que ninguém, é a esquerda, porque 7% da nossa Não, deixa a desigualdade esquerda. social A esquerda nisso. perdeu. Mas ela que tá Agora é se colocando bolso, contra. agora é bolso Contra a a reforma, moeda. né? Não, então, mas aí que tá. Mas quem faz oposição a esse tipo de reforma é a são esquerda, eles. Emílio. E ó, você Esquerda. falou, a gente fala uma Geral, economia... Mas quem uma obstruiu economia ontem de... foi É o geral, é a pessoal turma do que já ganhou. Bom, tem muito também. já ganhou, Concordo com você, já Emílio, ganhou, claro. a turma já ganhou, faz parte do clube. Esse é que é o É negócio. que você fala, por exemplo, Ah. uma economia de R$1 trilhão. Não é economia. Na verdade, você está dinheiro freando que o déficit. falta. Porque Sim, em sim. 10 anos... Ah, mas é economia, não, deixa de ser então, em economia. déficit, Não, em 10 economia anos... de dinheiro que tinha que ir pra saúde, educação, que não tá indo, que vai pra pagar a aposentadoria. Exatamente. Na verdade, isso. você tá é R$1 freando... trilhão de reais que vai poder ser reinvestido em áreas... Aliás, não vai. Não vai. Na verdade, vai pra pagar a aposentadoria. Que, Poderia. enfim, É, na verdade, os caras querem uma discussão salvar o longa. modelo, né? Eles também querem que salvar não o tem como modelo. salvar também. É, Isso, que já exatamente. quebrou também. Mas você imagina, em 10 anos, eles estimaram É tipo 3 uma empresa 3 bilhões. falida que eles estão querendo. continua Mas pagando. é que Tão tem rolando mais, problema, tem tão mais, rolando problema. tem mais coisas aí que, por exemplo, todo
país desenvolvido tem discussão de previdência. Essa questão de que o que foi pactuado no passado não pode mais ser direito rompido, adquirido. Isso é uma besteira. Primeiro pelo seguinte... A expectativa de vida das pessoas, à medida que o país vai se desenvolvendo, as pessoas têm mais qualidade de vida, vai aumentando. Então, aquilo que foi pactuado lá atrás com uma expectativa de vida tem que ser repactuado depois, senão tem pessoas que contribuíram durante 30 anos e recebem durante 40 aposentadoria, entendeu? Não tem, ou mesmo se fosse durante 20, contribui durante 30, com uma parte do seu ganho e recebe integral. Muito mais do que isso durante os 20 anos seguintes. Aliás, eu tenho uma pergunta para você sobre idade mínima, Marcel, que essa foi a grande discussão entre a ala econômica e a ala política, inclusive o presidente da República tem uma distinção, tem um período de transição que vai até o final do mandato dele, depois no total são 12 anos até chegar na conta final, que é a aposentadoria com idade mínima para mulher para 62 anos e para homem aos 65. Como o Marcel falou, o texto oficial não veio, mas isso a gente já tem, é um dado da realidade. Faz algum sentido para você essa distinção de gênero na aposentadoria, especialmente considerando que a taxa de sobrevida e de expectativa de vida da mulher, inclusive, é maior? Não seria o caso de unificar as idades? Não, nós provavelmente, a Partido Novo, vamos propor essa alteração. Inclusive, nós temos uma mulher na bancada, que é aqui de São Paulo, Adriana Ventura, todos nós em conjunto já conversamos sobre esse assunto. Nós achamos que no Brasil, inclusive, a sobrevida, né, de quem chega à idade de se aposentar, que é outra coisa interessante, precisa ser lembrado. Quando a gente fala de expectativa de vida nascer, é uma coisa. A sobrevida depois chegou nos 60 anos perto da aposentadoria é outra coisa, tá? Então, a da mulher é 7 anos maior do que a dos homens. Nós vamos propor uma emenda para ser igual? Pra igualar. Igual. E eu queria trazer um dado acho que não, acho que tá certo. Mulheres no comando, mulher no comando. Eu não fiz print do dado certo, não mas é no cavalheirismo. No Reino Unido é um ano a mais. Qual foi o sentido original das mulheres aposentarem mais cedo? Mulher faz dupla jornada. É dupla jornada, mas tem muito... Porque você não cozinha, caceta. Queridos, não tem trocador. E vou dizer mais. Mas hoje tem muito trocador em banheiro masculino. Você não sabe quem que sofre. Você sabe qual é o cheiro daqui? Boa, pai? Você não sabe. Mas tem muito homem fazendo dupla jornada hoje também. E vou dizer mais. Sim. Então a realidade mudou, gente. Isso precisa ser levado em consideração. Eu vou dizer mais pra você. Na separação, a mulher devia ficar com 70% dos bens e não meio a meio. Tinha que ser 70% para as mulheres e 30% dos homens. Por quê? Porque Por que você bolou a gente isso? faz tudo. Sem Porque embasamento nenhum. Mas eu vou aqui, falar. O cara bola o negócio? Como Porque assim? a gente muda a sua vida, a gente transforma num ser humano E a muito gente melhor. também. O meu vivem coisa, sem a como é que é gente. do Bolsonaro lá? Deus acima de tudo. Brasil. Mulheres assim. Brasil. Não, o meu é assim. Brasil acima de O tudo, vinheteiro Deus é acima de tudo. todos. É. O vinheteiro é Deus acima de tudo, O shampoo nosso acima é mulher de todos. acima É isso de aí. nós. Não, Mulher é assim, acima ó. da gente. A mão que balança o berço é a mão que comanda o mundo. Olha. E Emílio lá, com aquela foto deu com a minha sunga. Você e a Dilma. Eu e Dilma. A Dilma. Eu e Dilma. Topless. Não, Agora, porque, de novo. porque eu acho que... Aí, ó. Aí, ó, que gracinha. Que você Olha lá, acha? que bela abacate. Ó que liberal. Essa sunga você não usa, né? Ó que liberal bonito. Hein, Martião? Mas você vê que o Ei, Marcel. glúteo ganha da Paulinha, Ô, né? Marcel, mas fala uma coisa. Não. Mas vamos lá. É glúteo, ganha da Então é o seguinte. Mas é que essa discussão acaba porque a regra de transição, segundo disseram na imprensa, né, fizeram um anúncio, vai ser de 12 anos. Então, durante 12 anos vai subindo gradativamente. Então. Só que essa questão é tornar uma polêmica tão grande, até porque é necessário uma idade mínima, mas é muito menor perto do resto do déficit da Previdência. A gente fica... E aí tá o debate, a gente fica preso nesse debate. Protelando. Homem deveria, homem, mulher, tal. Por exemplo, aqui, ó, Coreia do Sul, Canadá, homem, mulher, mesma idade. Alemanha, um pouquinho menos a mulher do que o homem. Reino Unido, a mulher se aposenta depois da idade mínima do que o homem no Reino Unido. Então, quer dizer, nós precisamos... E eu não tô defendendo uma coisa nem outra. Mas vocês só pegam o país rico, pô. Não, mas aqui vamos pegar... Tem Pô, outros tudo país países. Tem rico. aqui. O cara vem com a Tem aqui. Dinamarca. É que eu tô... pô. Dinamarca não é Afeganistão. nóis. Turquia, Se inspirar no exatamente Ferrado? igual. Tá aqui, é um site do INSPER, inclusive. Ó. Quem quiser procurar, entenda em 10 gráficos os desafios da reforma da Previdência. Site do INSPER. Muito bons os 10 gráficos. E mostra que a Turquia, que é um país também em desenvolvimento, em que homem e mulher no Brasil- se aposentam com a mesma idade. E no Brasil de hoje, em média, a mulher... Deixa de se Não, ver. a mulher... Deixa. Mas a 3 gente fica anos. nessa polêmica aqui, Não, não tem mas a tanta gente outra vai coisa. ficar brigando. Mas é isso aí. Tem muito mais coisa. Tem outras coisas. Deixa. Dória Então, presidente. mas nós vamos propor, Mas presta provavelmente. atenção. Eu sei que vocês deputados, você, o Paulo Guedes,
Essa próprio turma. bolso. Ah, ok. Vocês sentam, vocês têm No Clube do Charuto. informação, o Clube do Charuto, lá em Brasília, aquele restaurante que tem lá. Que tiram foto, clube de né? campo Blue ali. Label. Blue Label na mesa, tal, aquele bate-papo, charutão, o camarote, chega, Sim. tal. Vocês sabem, os caras sabem que é o seguinte, o eu Brasil... não conhecia ainda esse ambiente. Você vai conhecer. Calma que vão te chamar. Vai conhecer. Vai ter uma Dória também garrafa não com o seu fez nome. suruba, tá bom. Ó, os caras sabem. E esse aqui é o problema. O cara, o que foi, ô Coppola, que está rindo? Coppola tem Eu vou uma... chamar o Edgar, hein? Ah, o Edgar tá aqui sem camisa. Fora do estúdio pra te pegar. Presta atenção. Tá ele e o Presta Thunderbird. A galera da Ó. MTV vai te pegar, irmão. Presta atenção. Fefito também. Fefito junto. Presta atenção. Os caras sabem, esses caras sabem, que se der uma ajeitada, o Brasil faz assim, ó. Shh. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem mercado, tem economia, tem um... Sabe, o Brasil é um país, não Falou é um isso no discurso clima, do Posse, mais mano. rico, Peraí, né, um calma. país. O Brasil não é um país meia boca, que nem a gente fala que o Brasil é meia boca. Ele é um país, tem grandes capitais e tal. O Brasil não é essa continental, porcaria. pra caramba. Você não acha que o cara vai dar uma ajeitada? Ah, vamos dar uma ajeitada aqui. Olha, a gente dá uma ajeitada. O Brasil já começa com 6% e tal, e não resolve a treta e joga pra frente. Exatamente isso. Que Faz é a Não, mas diferença... tem que ajeitar agora. Não, mas Então, é que a mas você- diferença do estadista Eu sei, mas pro eu tenho político. medo. Então, mas eu tenho medo. Pensar com a cabeça de Então, eu político tenho na medo do Previdência é seguinte, chegou lá o exatamente o que Paulo você Guedes. falou. Então, mas esse que é o problema. Ele chega lá pro Paulo Guedes. Aí falou, Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes falou, ó, 65 cada um. Pô, mas tá ok. Pô, mas vamos lá, as mulheres, tá ok? Eu já tenho fama de machista. Porra, dá lá 3 anos. Dá uma pras aliviada, mulheres, tá ok? Dá uma aliviada, Não tá dá, ok? Paulo Guedes. Dá uma aliviada, tá ok? Ah, beleza, Bolsonaro, tá bom, 62 62, e 65. 62 pela fraquejada. Agora vai lá pro Congresso. Aí vai ficar os deputados, Maria do Chato, Rosário. aquele microfone Aquele microfone, insuportável. Frota, ele, o Kim. E aí, bicho... Pô, cara, aliás, o slogan é bom, hein? Sem fraquejada. Mesma idade pra homens e mulheres. entendeu? Pô, E aí, ok. e aí? Você acha que vai acabar virando uma... Samba. Depende muito da condução da reforma na comissão especial. Tem que ver quem vai ser presidente, quem vai ser relator, porque na Câmara funciona desse jeito. A reforma vai vir, como uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, vai ter que se formar uma comissão especial. E essa comissão especial de, não sei, 30, 40 deputados, o presidente define, vai discutir o tema. E aí a seriedade do debate vai depender dos deputados que estão lá. O né? que Acho você vai ter acha? O que eu acho? É, Acho o tem que você acha que vai ser uma reforma ou vai ser um... Sabe o pino T que você compra no stand? Você fala, compra um pino T, a gente resolve. Precisa ser uma reforma. Não temos segunda opção. Band-aid. Não tem plano B. Precisa ser uma reforma. Mas você acha que É dinheiro do que Paulo falta pra Guedes... quebrar. do É que- dinheiro que vai faltar. Todo mundo que você fala, pessoas que são conscientes, racionais, se não reformar a Previdência, esquece o Brasil. Na segunda metade do ano não tem mais investimento internacional, o país tem um déficit fiscal enorme. Nós vamos seguir pro caminho da Venezuela, enquanto a Venezuela está agora conseguindo seguir o caminho do Brasil. A gente tem que Não, mas o fazer a Brasil coisa nunca vai certa, ser né? Venezuela, pô. Não, mas se a gente não tiver dinheiro para pagar nem o mais básico que é necessário para a população carente, segurança pública em primeiro lugar, que é tão necessário, porque o dinheiro tá indo para pagar a aposentadoria, vai virar Venezuela. Porque os caras Não tem outra Porque solução. os caras é o seguinte, a treta, né? Até aconteceu lá na Grécia, né? Foi na Grécia, né? Na Grécia que foi zoado também. Colapso Você total. não tem Aqui no dinheiro, Rio de o cara- Janeiro, então, o Rio Grande do Sul também. porque o problema é o É seguinte... que nós não o- temos uma União Europeia para nos resgatar, né? os estados que quebraram, né? Porque o cara ele não tem dinheiro, ele não paga o aposentado Parcela. e não paga tá pagando o servidores parcelados. e não paga quem tá trabalhando. Rio de uma Janeiro, desgraça. Minas Gerais. É uma desgraça. Rio Grande do Sul também tá Como é que na situação. chegou Não nisso, hein? tá Como é que parcelado, não tem dinheiro. chegou nisso? Repactuação de dívidas, as pessoas no passado nós tínhamos, foi o Paulo Guedes tem explicado isso bastante também, teve estado que criou moeda para pagar funcionário, Brizola fez isso lá atrás no Rio Grande do Sul, depois teve financiamento por meio da inflação, então o funcionalismo ficava com um salário que não era, como se diz, reajustado de acordo com a inflação, e aí obviamente o valor do salário deles, o poder de compra era muito menor do que os produtos que precisavam ser comprados por eles, e aí acabavam conseguindo conter o déficit. Depois houve por meio de empréstimos. No Rio Grande do Sul já não tem mais como emprestar, porque se você passar de 200% da receita corrente líquida, você não tem acesso a nenhum financiamento internacional. Então o Rio Grande do Sul esgotou todas as possibilidades de empréstimo, todas as possibilidades de soluções financeiras, contábeis, mágicas,
Como é que a Dilma estava fazendo? Estava fazendo por meio das pedaladas. Acabou custando o mandato dela, impeachment. Pedalada Então, foi é isso. Os políticos vão inventando forma de imprimir dinheiro, de gerar despesa. A despesa Criar dificuldade, E a burocracia. receita vai aumentando, isso que é Sim. pior. No Brasil, a receita aumentou mais do que a inflação nos últimos anos. Aliás, desde a Constituinte. Então, cara, E a despesa muito mais do que a receita. Então, a receita vai crescendo, estão tirando mais dinheiro do pagador de impostos. O Brasil tinha, sobre o PIB, 23% de carga tributária logo antes da Constituição Comunista. Sim. Tá? Logo depois da Constituição Comunista... A de 80, copyright bonita, hein? do É bonita. Emílio, copyright do Emílio. Não, é bonita. Em É o John Lennon, 89 estava em Imagine. 28%, de 23 para 28, hoje está em 36. Então é um estado que se agigantou, foi tirando dinheiro do bolso das pessoas Comunista. e aumentando a despesa ainda acima da receita. Não tem como dar certo. Mas você acha que da proposta do Muito Paulo bem. Guedes original vai passar vai quantos mudar, por cento? vai mudar muito. passar... Ah, não sei. Eu espero que passe 110. Ô, meu E querido tem que fazer Gaúcho. emenda que melhore, Você é um inclusive, bom né? papo. Gostei de você. Você é um bom Obrigado. papo. Gaúcho do bom. Gaúcho, Gostei de estar aqui Gaúcho, também. Gaúcho, Aliás, boa honrado gente. com a Vamos marcar um participação. churrasco. E vou dizer mais, tem muita gente que mandando mensagem. Posso mandar abraço? Lógico, manda Tá o bom, que você então, quiser. ó, o Gabriel Catarine, Seios Jacob Fartos. aqui, que é É meu amigo lá do Pio puxa-saco. 12, diz que tem um piá de 3 anos e também faz Piá. dupla jornada, que é o direito dele. Tá vendo? Aí aqui tem mais umas pessoas, deixa eu ver, o Jefferson da Coromoda, o Capitão Derrite, nosso colega deputado federal, tá acompanhando também, Vitor Azambujo, João Gê Spindler, Willis. o Zanata Gê lá de Willis Montenegro, tá a lá da Lely Espanha, Alves, que diz que ouve há mais de 10 anos o A Lely programa Alves. e gostaria de vir Gaúcha- aqui. gaúcha? Gaúcha, manda a foto. Diz que há mais de 10 anos está acompanhando o programa, está muito feliz com a presença aqui. Quero mandar pro meu irmão também, o Steven Van Hatten, que disse que quer mandar um abraço pro vinheteiro. Não, o vinheteiro não veio. Ele não está mais Ele não aqui. veio quando é política. Ele Ficou disse sabendo? que se tivesse aí... Não, ele disse que se tivesse era pra mandar abraço, que ele é fã e ele vê todos os Pânico e Morning Show também. E o José Antônio lá do Espírito Santo. E toda a minha equipe lá de Brasília que tá acompanhando o Pânico lá. Eu disse que tava liberado durante o trabalho agora, mas depois tem que voltar pro batente. Giovana Ô, falou, Marcel, cara, espero tá- que vocês façam. Nós estamos Sentiu rezando, romance bicho. Nós aqui, estamos hein? rezando. Você não sabe o que a gente tá rezando. É no Caio? Agora a gente já votou, né? Agora nós estamos rezando pra tudo dar Agora tá certo. cheio de gente dizendo pra mandar recado aí. O Jeová, o Diego tá me Casagrande. devendo. Não, mas aí vai virar o também Júnior o programa da Sônia Bozella. Abraão também, acabou. A Giovana vai te levar Tá na demais Xuxa. aqui. Obrigado, tá pessoal. virando Alexandre privilégio Moroso, já. Pedro Ivo. Virou um show aqui no WhatsApp. Obrigado, Boa. pessoal. Eu quero saber o seguinte: você está confiante ou você está como nós, Claro que ele tá confiante. com a mão na toba? Quem é que disse, claro? Eu. A outra. Óbvio que Filha ele tá do- confiante. Deixa eu Tá, né? Se eu Ô, não- Marcel. Se eu não estivesse confiante, tinha ficado morando na Comprador Holanda. de Não tinha seguidores inventado uma frase aí dizendo que eu não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. Tô aqui pra fazer do meu país um Olha Brasil lá, melhor. hein, a É Ó, isso aí. cuidado, hein, ó. Cuidado, Mas é hein? isso aí. Acho que a gente não pode desacreditar, assim, nós estamos vivendo um momento muito bom no Brasil. A gente, apesar dos problemas, o país tem muitos problemas crônicos, patrimonialismo, clientelismo, coisas históricas, mas é um momento muito bacana. As redes sociais estão em ebulição também, as pessoas Rede social- participando mais da política. Rede social Isso tem ajuda. que cobrar. Eu já falei com o ministro. Liguei pro ministro agora. Falei pra ele, vamos acabar com o horário de verão. Ele falou, só comigo, tá ok. Tem que falar tá ok no final das frases, falar com os ministros. Ministro também. Todos Vai os acabar ministros. o ano que vem, não tem mais horário de verão, Porque graças é bom a horário Já de liguei verão. pra ele agora, hoje de manhã. Acaba dia 17. É bom. E temos que cobrar a internet pros caras parar de internet, tem que ser cobrada, não pode ser de graça. Mas já é Muita cobrada. gente na internet. Mas quem é que É tem internet cobrado de pra graça? postar Não. nas redes sociais. Eu A banda que você recebe em Pagar pro casa, caractere. A gente não Banda paga. Eva. não em paga casa é de empresa. graça. Em casa é de graça. Você usa Tem quando você limite. quiser. Que Fica à raio de vontade. banda é essa? Netflix, você usa à vontade. Se cobra, aí o cara vai parar de encher o nosso saco. Um centavo o caractere. Você entendeu? Você entendeu a lógica? Mas Você pro entendeu? Caio não é um bom Proposta de momento lei. parar, não, porque o pessoal tá só elogiando o Caio. O Tá Caio? só- Eu não tenho rede social. Não, mas Caio? elogiando nos Tem. comentários lá do YouTube. É que o Você- Caio, você mais que o tem mais Caio- comentarista. Deixa eu te disso. falar, o Caio, ele tá na bolha da direita. Ele tá. Sim. Você não sabe o que a esquerda tá fazendo com ele. Com esse menino. O Caio é o maior Não, digital lógico, se ele Até for exame- fazer uma entrevista na Digital. Carta Capital, Até o exame pessoal vai de- reclamar, mas Não, faz não. aqui... Não, o Ele Caio- tem um Instagram fake, que, o É, que ele pra olhar a mesmo usa. mulherada. Você Pra tá receber sendo... nudes. Os caras estão te... Você tá sendo Você tá massacrado sofrendo, ou não? Caio? Não, Abra seu coração. O pessoal, fala. o pessoal faz uns vídeos aí de refutação e tal. Eu acho interessante. Eu acho que não pode ser... A informação não pode ser uma via de mão única, né? Lógico. A informação tá aí para ser debatida, faz parte.
E boa sorte, né? Que vença o melhor. Não é vencer. Nossa, amor pra cima. O Caio, eu tenho que falar. Numa pessoal, discussão meu cara é existe legal, o certo porra. e o errado. Não, né? aí que tá. Não tem o certo e o errado. Você tem. Matei muito Tem o acha certo que e tem? errado? Existe uma verdade objetiva. É que, geralmente, quando você parte de um ponto de vista, você não consegue enxergar a completude dela. Por isso que é legal observar de diferentes pontos de vista. Porque Mas, o assim, ponto de vista é a vista de um ponto. é isso aí. Entre socialismo e liberalismo, Qual é a claramente o verdade? liberalismo é o caminho pelos dados empíricos, né, históricos, é o que conduziu ao lugar certo. O debate ele é saudável, só que a gente sabe onde que a realidade está apoiada. Não, isso, é o isso povo, rola em várias... é o bem comum. Sim, que vem via liberalismo. Não sei. Vem, mas vai saber. aí Não, É o bem comum, não é? O que a gente quer? O que eu quero? Eu quero o bem de todo mundo. feliz, Eu né, quero o Emílio? seu bem. Porque eu Você quero tem um coração maravilhoso, coração Emílio. maravilhoso. Eu quero que você seja muito Começa a feliz. cantar. Que o Marcel faça um bom trabalho. Pô, mas, ó, você acha falou que eu do tô- negócio do YouTube, eu queria Tem que também ser igual, agradecer. tem que ser igual o da Apple lá. Como é que ele fala? Steve Jobs. Jobs. O Steve? O Steve Jobs, ele falou o seguinte: eu não quero saber se eu tô certo ou tô errado, eu quero que dê Quero certo. que venda, eu porra. quero que dê certo o Brasil. Pro mercado. Que a turma viaje na CVC em 10 vezes. Isso. Que tenha transporte Que lote bom, o busão. Wi-Fi no ônibus. Isso é bom. Wi-Fi no ônibus. Eu 4G quero de que graça. tenha Não é a manteiga, que fala, Estrada tem muito boa. brasileiro em Miami, estrada meu. boa pra galera, Bahamas. empreguinho, que o cara vai trabalhar, que você acorde de manhã, vai fazer o seu trabalho, volta pra casa, futebolzinho no domingo. É Eu simples. cansei de falar pra você sair presidente. É simples. Cansei É de falar. simples. Não, eu não quero. Eu Cansei quero de prestar falar. Um Brasil desserviço diferente, Emílio à Presidente. população. prestando de Um serviço. desserviço à população. Não é Você não verdade. acha isso, Você é um Marcelo? excelente É tão entrevistador. simples, não é verdade? O que a gente tem que querer? É isso, cara. Tem que querer. Né? Liberdade no mercado, a gente tem como consumidor ser soberano, na política como eleitor ser soberano. Os políticos devem obedecer aos eleitores, no mercado as empresas devem obedecer aos consumidores e a livre iniciativa deve ser respeitada em todas as áreas. Não fui eu que disse isso, foi Mises quando comparou o socialismo com o capitalismo, porque no socialismo é o inverso. Não tem livre iniciativa, o Estado determina tudo, as grandes empresas atuam em conluio com o governo que estatiza os meios de produção e os políticos ditador. são os soberanos e não os eleitores. Queria ser um Então, mas o Karl Marx, ele fez o manifesto comunista, bonito, tal, não sei o quê, era bacana aquilo lá. Só que o seguinte, o que os caras queriam no final? Eles queriam ganhar mais Ditadura. e ter o final de Sim. semana livre. Olha como é fácil. O cara queria Olha viajar pro como é Guaru. fácil. Olha como era só fácil isso. resolver o problema. O que os funcionários queriam? Que eram tratados que nem cachorro. Eles queriam ganhar Se tivesse mais melhorado, né, as e condições um final dos de caras nem semana desenvolvia livre. Porra, bicho. Marx. É, Não o precisava ter problema matado é que o 100 Marx- milhões de pessoas em um Ah, século, né? simples. O problema é que o Marx realmente viveu uma fase de revolução que, comparado aos tempos atuais, a condição dos funcionários era muito pior e foi o capitalismo que justamente permitiu condições melhores para todos. Mas antes disso, aqueles que trabalhavam em fábricas, nas revoluções industriais, não tinham nem o que comer. Sim. Eram pessoas referentes ao sistema feudal. E o Marx errou ao não fazer essa comparação antes. Ele acertou em fazer a crítica do sistema daquele momento, que foi evoluindo por causa de quê? Do capitalismo, não por causa dele. Porque se fosse por Esquece. ele, tava todo mundo no Gulag. A tur- Aliás, todo mundo foi pro Gulag, foram pros paredões e assim por diante. A turma queria ganhar bem e ter umas fériasinhas boas. Era o que a gente... Ele tem Então, uma quando passagem acontecer no isso- Obrigado, Capital sucesso. falando até sobre que ele gostaria que o dia perfeito de um proletário seria, inclusive, pescar, fazer artes. Então, maravilha. Obrigado, viu? A gente Boa gosta sorte também, pra mas o vocês. capitalismo Tamo na faz melhor. torcida. O Marcel Van Hatten aqui. O Instagram dele e o Twitter é Marcel Van Hatten pra você seguir. E o Face é Marcel VH. Obrigado, viu, Caio? Você vai estar aqui. Ah, sua tese. A Vai ser sua posta à tese. prova. Nós vamos trazer, ele pediu direito de resposta, o Ô, louco. deputado Davi. Davi Miranda. Davi. Você tá brincando. Davi Você Miranda. tá Quero convidado. só Esposo ver. do Glenn Greenwald. Exatamente. Ele O veio suplente aqui. do Jean Willis. Você não vai... Suplente do Jean. Suplente Você do... não pode Vem dia arregar dessa 22... vez. Ah, não, dia 22, não sei se é dia 20. Sei lá. É Direito isso. de resposta. É isso aí, vai ter o Já direito de resposta. Tremendo Isso aqui é um- de nervoso já. Não vem, Mas- não mas vem, foi por Não vem ironizar. É. Mas foi pra Joyce Haussmann, né? O direito de resposta foi por causa É, da não foi Joyce por causa- Haussmann. Do Caio, foi por É, causa da não- Joyce foi Haussmann. por causa da Bom, mas não Joyce. interessa. Os caras botaram Não, pilha no agora moleque. agora É. Mas agora Não é. tem nada a ver, Vou porra. aparecer, É a pô. Joyce. que A colocou. teoria é dele. fui Sim. desafiado no ar. Não, a gente quer Aliás, fazer ela não assim, deu a crédito, né? narrativa. Falar. A narrativa é minha, Ah, não, ela tá- não deu crédito. Não, mas né? a Joyce não dá crédito, ela plagia tudo.
A gente quer fazer a luta do gel, que é o Edgar e o Caio aqui no Pânico. nós fazemos a luta Junto do com o gel. Fefito. Vocês dois de sunga, você e o Fefito. também. Seu Fefito é melhor. Campeonato de capoeira. Luta no gel? Não, Faz a luta no gel ou não? Eu participei Quer fazer então um afogando Não, é que ganso? assim... Morning Show! Sensacional. Porque isso é uma história Edgar verídica. descendo Eu com recebi de Paulinho. prêmio uma sunga autografada do Fefito no show do Esquerdão, do André Alba, o Spider, que é fã do Pânico, vai ao ar na segunda-feira. Show do E- Esquerdão? Show do Esquerdão. E eu ganhei a sunga autografada do Fefito. nesse Sensacional. Olha, muito obrigado. Obrigado, Marcel. Obrigado Demais, aí. obrigado. Pegamos na sua Valeu, carona, Gugu. você que tá. Espero que tudo se resolva e que a gente tenha finalmente Pô, pelo menos Paz nos estádios. coisinha que é boa, isso. né? Consegui pagar academia. Muito bem. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Muito bem, meus amores, eu vou me empirulitar. E Muito rápido. você, bebê, o que você vai fazer de bom? A Giovana, nossa... Giovana, ela tem uma A queda Paula Arósio do stand-up. pelo Caio Coppola. A Ana Paula Arósio, Caio. do stand-up, ela vai se apresentar ou não? Vou, mas vou me apresentar num lugar um tanto quanto arriscado. Por quê? Casa Capão de swing. Redondo. Capão, Ó, uma região... o errou na piada, O CEP é péssimo. CEP péssimo. mas te respeita, né? Quem? O Capão, né? Claro. Eu respeito. Zona Eu sou, Sul. Superman vai lá. eu sou da região do Você é Capão. louco? Mas Vila hoje- Fundão. Hoje tem um show bem legal, só de mulheres, lá no Capão Redondo, na Fábrica de Criatividade. Muito bem. Esquerda. Posso Você tá- falar o meu? Pois não, lógico. Amanhã vou estar no Hilários Comedy Club em Santo André. E semana que vem no Comedians, quinta-feira. Muito bem. Boa. Caio Coppola, Eu vai vou estar eu vou estar em casa vai vendo estar na Netflix. baladona? Vou levar o Caio pro rolê. Ele vai ver o que é a Vila Madalena. Vou sair Quero com o ver. Zuckerman. Na Vila Madalena, mas só sem celular. Sem celular. Sem ninguém celular. expor. Emílio. O Muito Zuckerman bem. só vai Semana pro... que vem, semana pra que outro vem, rolê. semana que vem teremos o nosso querido Dória. Dória tá muito vaidoso, eu tô achando, viu? Dória está É, muito. vaidoso. Tá brilhando muito no Corinthians, Tá? nas entrevistas, assim. Tá brilhando no Tá, Corinthians. eu acho. Mas a gente vai falar aqui, pessoalmente. Bronzeadíssimo. Muito bem. Então semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana e até segunda. Tudo de bom. E Tchau. piririm e pororó. Piriri e pororó, vários piriri e pororó. Sempre um piriri. Um piriri e um pororó é o que a gente... Feliz eterno. Claro, eternamente feliz, lógico. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!